No entanto, ele também reconhece que as preocupações de Alice são bem válidas. Não importa o quão forte ou preparado Arthur acha que está, a vida de um aventureiro é tão perigosa quanto imprevisível. Arthur então sugere que algum guarda ou supervisor o acompanhe em suas jornadas. Mas Alice ainda não se convence. Aí Reynolds surpreende a esposa ao aprovar o plano de Arthur. Ela na hora se vira contra o marido, quase estrangulando-o de frustração. Ela não acredita que ele sequer cogite isso, ainda mais concordar. De jeito nenhum vai deixar o filho ir embora de novo, não depois de tê-lo de volta há tão pouco tempo. As coisas começam a se acalmar quando Arthur esclarece que não planeja ficar fora por 3 anos. Ele explica que pretende voltar a cada poucos meses, ou até mais vezes entre as missões. Mesmo assim, Alice segue cética e não sabe bem como lidar com isso. Nesse momento, Ellie se aproxima do irmão com os olhos cheios de lágrimas. A ideia de ele já estar indo embora é demais para ela. Ao ver a irmãzinha chorando, Arthur entra em pânico. Ele logo explica que vai vê-la muitas vezes e que não ficará fora por muito tempo. Ainda assim, Alice não está pronta para consentir. Ela quer uma resposta. Por que ele quer virar aventureiro agora? O que o leva a seguir esse caminho tão cedo depois de voltar para casa? Para ela, faz muito mais sentido que seu filho vá para a escola antes de partir como aventureiro. Arthur, porém, lembra que se fosse para a escola agora, seria bem mais novo que os outros alunos. Ele diz que quer se enturmar e fazer amigos, mas que uma grande diferença de idade poderia atrapalhar isso. A mãe dele, preocupada, rebate rápido, dizendo que ele não precisa ir à escola agora. Em vez disso, propõe ajudá-lo a treinar com Reynolds. Arthur até está aberto à ideia, mas não quer só treinar. Ele quer lutar e testar as habilidades que aprendeu desde que veio para este mundo, em situações reais. O que ele procura é vivenciar um ambiente aberto onde possa realmente se desafiar. No entanto, ele não diz tudo isso aos pais. Na manhã seguinte, toda a família se reúne à mesa de jantar, acompanhada pela família Helster. Enquanto comem, o ambiente fica repleto de brincadeiras animadas e conversa. Em certo momento, Arthur pergunta quais são os planos de todos para o dia. A senhora Helst responde que ela e Alice precisam resolver algumas coisas na cidade, para se preparar para um próximo evento na casa de leilões Helst. Ela acrescenta que levarão Ellie e Lilia junto e que Arthur é bem-vindo para acompanhá-las, se quiser. Arthur, no entanto, decide ficar hoje. Vincent então chama a atenção de todos e pergunta se já decidiram o que fazer a respeito do Arthur. Plano. Alice então revela que concordou em deixá-lo virar aventureiro sob certas condições. O pai as expõe. Primeiro, Arthur vai esperar até depois do aniversário dele, daqui a 3 meses. Segundo, ele deverá ter um guarda com ele o tempo todo nas missões. E terceiro, precisará visitar a casa ao menos uma vez a cada 2 meses. Além disso, o pai dele confia que Arthur é inteligente o bastante para cuidar do resto por conta própria. Vincent reconhece a lógica da decisão, mas levanta uma questão importante. Quem vai ser o guarda de Arthur? Pelo que ele viu até agora, parece muito improvável que exista alguém capaz de proteger Arthur de forma eficaz. Enquanto isso, a garotinha está se divertindo à sua maneira. Ela finge ser uma Sylvie, equilibrando 2 garfos sobre a cabeça para imitar os chifres da criatura. Suas travessuras infantis dão a Reynolds uma ideia repentina. Sorrindo, ele anuncia que os chifres gêmeos logo voltarão de uma expedição na masmorra. Ele recebeu há pouco uma carta da Guilda dos Aventureiros confirmando que eles voltarão em 2 meses e que poderiam providenciar que um deles acompanhasse Arthur como guarda. A ideia é tão sólida que até Alice concorda de primeira. A menção dos Twin Horns anima Arthur na hora, pois ele estava ansioso para se reunir com eles. Os Twin Horns foram o grupo que o escoltou de volta à família anos atrás. Isso significa que ele poderá rever seus velhos amigos, Jasmine, Durden, Angela, Helen e Adam, juntos de novo. Ele mal consegue esperar. Mais tarde, Arthur visita o escritório de Vincent para discutir um determinado assunto. Enquanto isso, as senhoras estão fazendo compras. Durante o passeio, Ellie e Helena discutem. Como Elina é mais velha que Ellie, a senhora Helst não gosta de ver a filha provocando a menina mais nova assim, então dá um tapinha na cabeça dela. Mas Alina perde a paciência e responde com raiva que a Ellie não faz nada além de pensar no irmão. No fim, ela desabafa a frustração que vinha acumulando nos últimos dias. Ela admite que não gosta de ver todos dando tanta atenção ao Arthur. Ela está com ciúmes de que o Arthur já seja um mago, mais forte que a maioria dos adultos, enquanto ela ainda nem despertou. No fundo, ela quer muito se tornar uma maga. Ao ver a aflição da garota, Alice dá um passo à frente para consolá-la. Com gentileza, lembra Helena de que a comparação rouba a alegria e a incentiva a não se comparar com Arthur. Cada um cresce no seu próprio ritmo, e a hora dela ainda vai chegar. Mas Alina, ainda chateada, pergunta como Arthur ficou tão forte. Bem, nem Alice sabe a resposta e, com sinceridade, admite que não sabe.
Ela explica que, além de um pouco de treino de espada com Reynolds, eles não fizeram muito para moldar as habilidades dele. Essa revelação assusta a Sra. Helstia. Embora ela reconheça que Arthur é uma criança talentosa, a ideia de ele ter alcançado um nível tão extraordinário sem treino formal parece quase inacreditável. Ela está certa de que há mais nessa história e pressiona Alice por respostas. Então Alice admite que Arthur realmente está escondendo algo deles. Ela confessa que nem eles, seus pais, entendem bem o que é. A Sra. Helstia a aconselha a perguntar diretamente ao Arthur, como mãe. Por exemplo, como ele ficou tão forte enquanto esteve fora e como, mesmo antes do ataque dos bandidos, já era tão habilidoso com a espada. Ela tem certeza de que Reynolds e Alice estão morrendo de vontade de saber a verdade. E como mãe dedicada, Alice quer, sim, entender o que o filho está escondendo e por que ainda não contou a eles, mas diz que dar a ele espaço e apoio para se abrir quando estiver pronto é, para ela, ser uma boa mãe. Com isso, eles deixam as preocupações de lado e voltam aos afazeres. Enquanto o grupo anda pelas ruas movimentadas, uma figura suspeita os observa de longe, anotando seus movimentos com cuidado. Nos becos nos fundos, o homem suspeito encontra outro sujeito, igualmente suspeito e misterioso. Ele pede ao companheiro que avise Lord Sebastian que a besta de mana não estava com o grupo hoje. Além disso, o mago da Academia Sirius os protegia, o que tornou impossível segui-los por muito tempo. No entanto, ele acrescenta que o garoto, muito provavelmente o mestre da besta de mana, deve comparecer ao evento de 10º aniversário na Casa de Leilões Helstia. O segundo suspeito diz que vão garantir avisar o Lord Sebastian imediatamente e que o leilão será a melhor chance de agir. Enquanto isso, Vincent se vê sentado diante de Arthur, que está sentado com calma, mas exala um ar de autoridade. A maneira como Arthur se porta, sua postura e sua presença fazem parecer que Vincent está sentado na presença de um rei. De fato, Vincent está mais nervoso agora do que nunca. O rei de Sapan. Ele também percebe como o comportamento de Arthur é bem diferente de quando está com a família. O garoto relaxado e despreocupado que ele vira antes agora parece totalmente diferente. A aura imponente que Arthur mostra parece ser sua verdadeira natureza. Ajustando os óculos para se recompor, Vincent cumprimenta Arthur com educação, dizendo que é um prazer falar com ele. Arthur dá início à conversa, explicando o motivo de sua súbita intromissão. Ele solicita a ajuda de Vincent para obter alguns itens. Especificamente, pede um manto protetor, de preferência com capuz, uma boa espada adequada ao seu tamanho e uma máscara capaz de alterar sua voz. Vincent garante que conseguir um manto não deve ser um problema. Porém, fazer uma máscara que altere a voz exigiria um artífice especializado em magia sonora, provavelmente um mago de adivinhação. Vincent de repente faz uma pausa, questionando-se internamente. Com o evento de aniversário já o soterrando de trabalho, por que ele está se desdobrando para atender a este menino? Mesmo que esse pensamento lhe passe pela cabeça, ele sabe que não consegue recusar o pedido de Arthur. Tem algo naquele garoto que faz a gente ceder. Arthur, por sua vez, é de verdade grato pela ajuda de Vincent. Embora não tenha nenhum dinheiro para oferecer como compensação, ele pensa em outra forma de retribuir a gentileza de Vincent. Mesmo assim, Vincent recusa logo qualquer compensação. Ele diz que o pai de Arthur tem ajudado muito desde que começaram a trabalhar juntos. Graças a Reynolds e ao treinamento que ele deu aos guardas. Os roubos e as brigas na casa de leilões chegaram ao nível mais baixo de todos os tempos. Mas o nosso garoto ainda insiste em oferecer algo em troca. Parece que ele descobriu há pouco um método que pode ajudar a irmã dele a despertar mais rápido. E ao ajudá-la, ele também pode ajudar Lilia a despertar. Essa revelação assusta Vincent, já que nem ele nem sua esposa são magos. Mesmo assim, Arthur garante, confiante, que pode ajudar a filha deles a despertar como maga e depois entrar na Academia Gyros. Mais tarde, Arthur é visto praticando sua vontade bestial. Apesar do esforço, ele só consegue canalizá-la por poucos segundos antes que se dissipe. A frustração cresce, pois ele sente que não é suficiente. Seja na vida passada ou nesta, ele sabe que precisa de força para proteger as pessoas que ama. Sua mente se volta para lembranças de sua vida anterior, quando perdeu alguém querido e foi incapaz de impedir isso. Desta vez, ele promete a si mesmo ficar mais forte, não por vingança, mas para garantir a segurança de quem lhe é querido. Enquanto Arthur desce de volta ao andar de baixo, ele encontra sua mãe, que acaba de voltar de suas tarefas. Ela parece zangada, pois acha que ele faz promessas falsas de ajudar Lilia no despertar mágico. A Sra. Helstia também está frustrada, visivelmente incomodada com a ideia de que Arthur esteja pregando peças nelas. Arthur deixa claro que nunca brincaria com algo tão sério quanto isso. Ele os lembra do acordo com o Sr. Helstia. Mais tarde, quando todos se acomodam, Arthur se senta entre as duas irmãs, pronto para mostrar algo que ninguém esperava.
Ele explica que o mana é melhor sentido com respirações lentas e profundas, seguindo um ritmo preciso. Ele tenta manter a explicação simples e clara. Enquanto se prepara para demonstrar a técnica, Arthur primeiro os orienta sobre o primeiro passo para respirar de um jeito especial. Ele até fecha os olhos para demonstrar a técnica correta. Quando as duas damas tentam acompanhar, aparecem vários obstáculos para acertar a respiração. Mas, após preparar o ambiente, Arthur decide ver se a teoria dele funciona. Ele avisa que os corpos podem ficar um pouco quentes, mas elas devem continuar respirando como ele ensinou. À medida que mantém a respiração no ritmo, começam a haver pequenos artefatos com os próprios olhos. Arthur então pede que se concentrem em unir as faíscas brancas, pois essas luzinhas são amigas delas e precisam ficar juntas para serem felizes. Depois da sessão de treino, os três ficam exaustos. Vincent tem várias perguntas, principalmente sobre como esse método vai ajudar a filha a se tornar uma maga. Arthur explica que isso vai levar alguns anos, mas que, se ajudar nos primeiros meses de treino, Lila não deve ter dificuldade para despertar como maga. Antes que ele termine a frase, a senhora Helstia de repente o abraça com força. Dominada pela emoção, ela começa a chorar, pensando em como Arthur acabou de abrir infinitas oportunidades diante da filha deles. Oportunidades que os pais dela, por não serem magos, não podem oferecer. Vincent também se comove, e o momento fica cheio de emoção. A partir daí, a vida de Arthur entra num ritmo confortável. Todas as manhãs, ele treina e depois ajuda a irmã e Lila a se aproximarem do despertar. Mesmo ansioso para ficar mais forte, ele faz questão de passar um tempo com todos, sabendo que não teria muitas oportunidades assim no futuro. 2 meses depois, enfim chega a hora dos chifres gêmeos. Arthur, ansioso, fica diante da porta, esperando a chegada deles. Quando batem, ele corre para abrir e na hora, Angela entra de supetão, puxando-o para um abraço apertado. Durden também está lá, parecendo ainda maior do que na última vez que Arthur o viu. Apesar do tamanho imponente, o coração de Durden segue tão sensível quanto antes, e ver Arthur traz lembranças que o deixam emocionado. Enquanto isso, Adam está tão alegre e cheio de energia como sempre, com a mesma presença vibrante. Helen, por outro lado, quase estrangula Adam por suas travessuras. Ela também fica encantada ao ver como Arthur ficou bonito desde a última vez que se viram. Jasmine, aquieta, também dá um passo à frente e abraça Arthur bem apertado. As lágrimas escorrem enquanto ela segue pedindo desculpas por não tê-lo protegido naquela época. Mais tarde, todos se reúnem, prontos para o dia. Os cavalheiros descem logo após se arrumarem. Assim que todos estão juntos na porta de saída, se preparam para partir rumo à casa de leilões Helsted. Eles deixam a mansão e sobem nas carruagens. Os veículos passam rápido pelas ruas cheias da cidade. Sentados juntos, Arthur começa a contar toda essa história de como acabou voltando para eles, compartilhando detalhes de sua jornada e de tudo que o trouxe até aqui. Adam pede desculpas por todos os problemas que Arthur enfrentou após cair do penhasco, embora estejam felizes por, ao menos, ele ter criado um vínculo. Algo que até aventureiros experientes e nobres raramente alcançam. De repente, a carruagem freia com um guincho e 2 criados avançam para receber e acompanhar nosso grupo. Arthur fica maravilhado ao ver a Casa de Leilões Helsted pela primeira vez. O 10º aniversário da Casa de Leilões Helsted é um evento que nobres e aventureiros aguardam ansiosamente. Não será só uma celebração, mas também uma chance de ver e talvez comprar artefatos inestimáveis, mantidos trancados e sob guarda para este evento. Assim que Arthur põe os olhos na magnificência deste lugar, ele fica tomado de admiração. O exterior do edifício é impressionante, mas o interior não fica atrás. Em seguida, Vincent fala com todos, lembrando que, como hoje é um grande dia, devem se organizar e garantir que nenhum erro aconteça. Reynolds também assume o comando, instruindo e designando os soldados para seus postos. Arthur, a senhora Helsted e Alice vão ao grande auditório antes de todos. O lugar é tão imenso que poderia facilmente acomodar mais de 10.000 pessoas. Arthur, que já foi rei e viveu entre a família real do reino de Elenoir, acha o que está vendo no momento de cair o queixo, até mesmo para ele. A senhora Helsted pergunta a Arthur o que ele acha da casa de leilões, e ele responde que chamá-la de casa seria subestimar. Em seguida, Lilia garante a Arthur que ele espere até ver as salas de visualização privadas no topo, pois ficará ainda mais deslumbrado. E, como era de se esperar, a sala de observação privativa é magnífica. Ela até tem seu próprio bar, com um barman pronto para servir bebidas deliciosas. Lilia e Aileen espiam pelas janelas e veem que as pessoas já começaram a chegar e que o lugar já está movimentado e cheio de vida. De repente, um criado aparece e avisa a senhora Helsted que os convidados VIP chegaram e estarão aqui em breve. Nossos familiares ficam de pé, respeitosos, enquanto os cavaleiros garantem que os convidados ilustres sejam guiados para dentro. Os convidados são a família do rei, Rei Blaine Glider, Rainha Priscilla Glider, Príncipe Curtis Glider e Princesa Kathleen Glider.
Ao ver os outros convidados, o rei pergunta a Vincent por que precisa dividir o espaço com eles. Vincent logo lembra Sua Majestade de que esta é sua família. Ele os trouxe porque lembrava que Vossa Majestade queria ver a família dele. Vincent apresenta sua esposa, Tabitha, e sua filha, Lilia. Depois, ele apresenta Alice Lewin, esposa do seu amigo próximo, com os filhos deles, Arthur e Eleanor Lewin. O rei parece bem descontraído e contente pede que Alice e seus filhos se levantem, pois os amigos de Vincent também são amigos dele. Afinal, todos estão aqui para parabenizar os Helstys pelo 10º aniversário deste lugar maravilhoso e para aproveitar o evento. A rainha Glider de repente percebe a pequena fera de mana que Arthur adquiriu. Arthur responde rápido à rainha que ela chocou há alguns meses e a apresenta como Sylvie. Isso também chama a atenção do rei, que logo pergunta se, por acaso, essa fera de mana é o seu vínculo. Arthur não hesita em dizer que sim. O rei gosta tanto da pequena criatura que até faz cócegas nela. Ele nota que Arthur tem sorte de tê-la, pois mesmo feras filhotes não são fáceis de domar, e ainda assim ela parece bem obediente. Arthur logo afirma que consegue se comunicar mentalmente com a besta, então é mais um acordo mútuo do que simples obediência. Foi então que um velho suspeito chama a atenção de todos, ao questionar se Arthur está insinuando ter um contrato de igualdade com a besta de mana. Arthur hesita por um instante antes de confirmar, dizendo que foi Sylvie quem iniciou o contrato. O velho então põe rapidamente a mão sobre a de Arthur para ver que tipo de vínculo ele tem. Mas, antes que esse velho suspeito consiga seguir com a intenção, o rei o impede, lembrando que este não é nem o momento nem o lugar para estudar o mascote de alguém. O homem tropeça nos próprios pés e pede desculpas sinceramente para amenizar a tensão. A senhora Helstia logo intervém e solicita ao rei que o evento está prestes a começar, e pede que ele se sente. Parece que esse velho pode estar por trás daqueles desgraçados encapuzados que vinham seguindo Arthur e sua família há um bom tempo. E o leilão da Helstia já está em andamento. O anfitrião dá as boas-vindas ao estimado público para o evento mais aguardado, a sua chance de obter os itens mais raros de sua coleção. Mais animados do que nunca, os convidados vibram em celebração e entusiasmo, e uma rodada de aplausos se segue. Em seguida, o anfitrião pede ao público que se vire para o sul antes do início oficial. Faça uma menção especial às figuras mais importantes da terra de Sapan, a família real. O público lhes presta com respeito as homenagens devidas, e assim as honrarias se concluíram. Por fim, o anfitrião se dirige ao homem que tornou possível todo o evento. Vincent Helsty se faz presente como Arthur, e os demais aplaudem por ele. A cena é nostálgica de sua vida anterior como rei, mas ele tenta afastar essas lembranças, em vez de reviver o passado. Depois que o garoto mal teve o estirão e já pensa em voltar a ser rei, Arthur consegue pegar um pouco de bebida alcoólica escondida enquanto ninguém presta atenção. Enquanto Lilia está ocupada com Ellie, logo à frente ele vê a mãe conversando com a rainha. Ao observar a varinha dela, ele conclui imediatamente que ela é uma maga conjuradora. Além disso, ele ainda não percebeu a presença dela, o que significa que a mulher está usando um artefato de ocultação para se esconder, ou é tão poderosa que ele nem consegue percebê-la. Ela o observa atentamente, deixando-o um pouco envergonhado. Arthur acha estranho não se interessar de verdade por nenhuma mulher mais velha romanticamente, mesmo que elas tenham quase a mesma idade que ele tinha quando morreu. Ele acha que isso pode ser possível porque a mãe dele está na mesma faixa etária, mas ao mesmo tempo, Arthur também não se sente atraído por pessoas mais jovens do que ele. Ele está numa situação estranha e acha que sua vida amorosa está arruinada por enquanto. Seu pensamento é interrompido pelo próprio homem, que conhece as ambições de Arthur de comprar uma boa espada. Vincent faz a oferta da vida para ele dar um lance na espada e ainda está pronto para cobrir os custos do garoto. A espada curta que será exibida foi feita por um mestre ferreiro lendário e tem qualidades notáveis. Por exemplo, ao reforçar a espada com apenas um leve indício de mana, ela produzirá eletricidade ao redor das bordas da lâmina. Isso aumenta o poder de corte e ainda libera um efeito de paralisia na vítima. O interesse de Arthur foi despertado e os lances logo começam por uma arma assim. Muitos convidados são competitivos e seguem aumentando os valores, passando de 50 moedas de ouro. Vamos comparar como a moeda funciona com uma casa moderna. Uma moeda de ouro basta para comprá-la, e até uma família comum vive bem com algumas moedas de cobre, sem dificuldade. Só o lance inicial por essa lâmina cara já daria para sustentar uma família por um quarto de milênio. Vincent está aqui agindo como um filho fictício do Elon Musk, e simplesmente pergunta ao garoto se ele gosta ou não da arma. Arthur confirma que gosta da lâmina, mas não busca algo tão ousado e único. Era exatamente como Vincent esperava que o garoto reagisse. No entanto, ele acha que está tudo bem o menino escolher outra coisa. Quanto ao restante dos itens que ele solicitou, já foram providenciados. Arthur está animado, pois espera que a máscara que altera a voz seja um dos itens da lista. Vincent age como um sujeito convencido, capaz de buscar qualquer artefato em qualquer canto do mundo. Agiu com urgência e conseguiu o que o garoto queria. Arthur está mais feliz do que nunca esteve.
Mas como um adulto responsável, Vincent aconselha o garoto a usar o item com sabedoria, ou será ele quem terá problemas com a família? No fim, Vincent provou estar certo. A espada não era nada perto dos itens mais raros que vieram depois. Havia algumas armas e núcleos de bestas que até o rei quis. Ele fez lances bem altos e conseguiu adquirir um núcleo de besta classe A, mas claro, ele ainda não manifestou os poderes do núcleo para descobrir se tem ou não uma vontade de besta. Arthur se alonga para afastar a preguiça e fica confuso ao perceber que Sylvie está desaparecida. Ele pergunta a Lilia, que também não sabe. Então ele começa a inspecionar os móveis para ver para onde ela foi. De repente, ele ouve a criaturinha fofa sibilar de medo, como se estivesse sendo ameaçada por alguém. O desgraçado do Sebastian está tentando pôr as mãos sujas nela, fazendo a Sylvie chorar de medo. Arthur vê aquilo e, como qualquer dono de pet ao ver seu melhor amigo sendo importunado, dá vontade de bater nesse imbecil. Mas ele se controla, sabendo que esse sujeito é um mago real. Ele simplesmente chama Sylvie para o seu lado e se prepara para ir embora. Em vez de agir com humildade, Sebastian lhe diz que um plebeu como ele não deveria estar em posse de uma criatura tão especial. Arthur pergunta, só para confirmar se ouviu certo. Com um sorriso sinistro, a maga maligna confirma que, em breve, a fera estará sob o controle dela. Isso faz o sangue do garoto ferver de raiva, enquanto ele lhe lança um olhar assassino, desafiando o mago a repetir aquelas palavras. Vamos rever o que aconteceu antes disso. Vincent ficou um pouco decepcionado por não ter encontrado para o garoto algo que ele gostasse. Arthur só queria uma boa espada, o que faz o dono da casa de leilões se perguntar se conseguem achar algo no depósito. O pensamento dele é interrompido pelo rei, satisfeito por ter comprado o núcleo de fera classe A da coleção. Enquanto a vontade da besta estiver intacta, ele estará em boas mãos. Vincent fica feliz por ter agradado o rei com seu modesto evento. A conversa deles, de repente, toma um rumo sombrio quando Vincent detecta uma sede de sangue tão poderosa que o faz cair de joelhos. Isso faz os cavaleiros reais agirem na hora. Alertado por uma ameaça e com urgência, o rei desembainha a espada e exige que o atacante se revele já. Em seguida, vemos o mago real Sebastian caído no chão, temendo a ira de Arthur. Vincent ainda não entende o que houve, e toda a casa de leilões está um caos. Os cavaleiros não encontraram nada suspeito. Depois de vasculharem os cômodos, o pai de Arthur pede que procurem no andar de cima. E após um tempo, tanto a família real quanto a de Arthur ficam sentadas em silêncio. Comunicando-se telepaticamente com seu familiar, ele checa o estado de Sylvie. Os cavaleiros avisam que acabaram de capturar um intruso. A reação de sempre do rei faz Arthur tremer. Ele se alivia porque o intruso atrapalhou a cena toda, servindo como a distração ideal do fiasco pessoal de Arthur. Quanto ao Sebastian, eles zombam do mago real por ter ficado bem nervoso ao ver um intruso de nível 1. Ele precisa arrumar uma desculpa, dizendo que escorregou, e lança um olhar para o nosso rapaz antes de se virar e ir embora. A casa de leilões retoma as atividades, e o último item da noite enfim será apresentado. O véu se levanta, revelando um filhote de leão do mundo, deixando os convidados maravilhados. Esta besta de mana é especial pelo cuidado com que foi criada, o que lhe dá potencial de virar uma besta de classe A no futuro. Arthur fica um pouco irritado porque o mago não liga para nenhuma outra besta de mana, exceto Sylvie. O leiloeiro inicia o lance inicial exorbitante em 500 moedas de ouro. As pessoas aumentam para 550, 600, chegando até 800, até que por fim o rei se apresenta com 1000 moedas de ouro, oferecendo o dobro do lance inicial. Claro, os convidados desistem de seus lances, sabendo que não conseguem competir com a riqueza do rei. Vincent o parabeniza e pergunta quais são seus planos para o novo animal de estimação. Afinal, ele precisa mesmo de um lendário domador de feras para ser criado direito. Em vez de criar o animal de estimação sozinho, o rei quer que Curtis cuide da besta especial. Curtis aceita o desafio, esperando fazer o melhor por seu pai. A mãe dela provoca a criança, despertando um pensamento generoso em Arthur. Até a família real age como uma família comum. Vincent encerra o leilão e pergunta como o rei quer receber seus itens. O rei não pretende esperar e quer pegar seus bens mais valiosos com o homem. Vincent quer conduzi-lo até lá quando de repente o mago real faz um pedido repentino, sussurrando no ouvido de seu mestre. Depois disso, ele lança um olhar furioso para o nosso garoto, mostrando que aquele idiota planeja algo de novo. Vincent os acompanha até o cômodo onde ficam os itens do rei. Ele também aproveita a chance para deixar Arthur pegar uma boa espada. Intrigado com o interesse do garoto, o rei se pergunta se ele planeja fazer aulas de esgrima. Como Curtis também se interessa, ele quer que os dois façam um treino de combate algum dia. No entanto, Sebastian é contra a ideia e zomba do garoto, dizendo que ele é só um plebeu. Arthur demonstra respeito pela generosa oferta do rei e se mantém humilde diante da família. O pai do garoto aparece em cena, surpreso ao encontrar o rei ali também.
O rei fica sabendo que foi ele quem capturou o intruso e elogia o capitão Lewin pelo seu trabalho. O rei também descobre que Arthur é filho de Reynolds. Ele apresenta Sebastian como um guarda real que, ao longo dos anos, prestou muitos favores à família do rei e, desta vez, está buscando uma recompensa, em particular o familiar do garoto. Este anúncio abala Arthur até o íntimo. Sabendo para onde essa conversa está se encaminhando, o rei declara que abrir mão da besta de Arthur seria um serviço prestado em prol do bem-estar do reino. É uma má notícia, e Reynolds vê isso na hora no rosto do filho. Ele tenta intervir pelo garoto. O rei está disposto a compensá-los bem e até se dispõe a contratar um mago pessoal para quebrar o contrato entre os dois. Reynolds pede desculpas, resignado. Ele afirma que seu filho tem suas próprias decisões a tomar e que não irá intervir em nome do rapaz. O prêmio de pai do ano vai para Reynolds Lewin. Ainda assim, o rei agora se volta ao menino com os olhos cheios de frustração. Sebastian tenta acender um fogo, mas seu mestre o impede. Ele cumprimenta a criança e faz a mesma oferta ao menino. Mantendo a calma, Arthur tenta responder de modo adequado ao rei de Sapan. Embora agradeça ao rei, ele recusa do mesmo jeito, dizendo que nunca abriria mão de seu familiar, nem mesmo pelo mascote de espada mais brilhante. O prêmio de dono do ano vai para esse garoto. O mago tenta se intrometer, mas o rei o silencia na hora. Ele ainda oferece o raro filhote de leão do mundo em troca de Sylvie, o que provoca a irritação de Curtis. Mais uma vez, Arthur recusa e pede desculpas por não ter sido claro antes. Ele está firme em ficar com Sylvie. Aconteça o que acontecer, ao ouvir isso, o rei se irrita. Ele foi cordial ao pedir um favor, e ainda assim o garoto não cede. O rei pergunta mais uma vez, desta vez advertindo Arthur sobre sua pouca paciência. Contendo sua raiva, Arthur faz uma pergunta em contrapartida ao rei de Sapen. De maneira ousada e chocante, ele pergunta qual seria o preço pelos filhos do rei. Em seguida, ele completa, argumentando que, embora tenha recusado 3 vezes, o orgulho do rei se recusa a ceder. Por isso ele faz uma pergunta tão importante. Ele quer saber quanto dinheiro valeria trocar até um de seus filhos. O clima fica tenso e em silêncio. Sebastian faz um gesto para o cavaleiro agir logo. O cavaleiro real avança furioso para derrubar o garoto que insultou a família real. Sentindo o mana concentrado na lâmina, Arthur percebe que o cavaleiro quer matar. Mantendo a calma com seu mana, ele desvia dos 2 golpes e desequilibra o cavaleiro. Em seguida, ele pega o punho do cavaleiro e descarrega todo o seu impulso num gancho ascendente. O cavaleiro cai inconsciente, chocando na hora até o mago real que tinha ordenado matá-lo. Sebastian para de brincar e decide agir sozinho, pronto para aceitar qualquer punição. Ele sabe que o potencial de Sylvie com Arthur supera o de uma besta de classe A, e por isso é tão ganancioso e teimoso com esse vínculo. Sebastian prepara um raio para vaporizar Arthur quando a família dele avança. De repente, algo ocorre, o tempo para e congela quem está ao redor. Confuso, o mago fica intrigado, sem entender para onde foi seu ataque. A voz de um garoto ecoa e chama sua atenção. Ele considera os esforços de Sebastian inúteis. Nenhum feitiço que dependa de mana ambiente funcionará contra ele. Ele lança em Sebastian um olhar firme e surge instantaneamente ao lado do corpo dele. A autoconfiança exagerada do mago real foi usada contra ele. Um único movimento quebra a perna de Sebastian, fazendo-o uivar de dor. Ele implora por ajuda, sem entender por que todos ficaram paralisados. Mesmo assim, a voz e o abraço de Arthur são o único som forte que ele sente e ouve. O garoto faz um anúncio de gelar a espinha, lembrando que ninguém virá ajudá-lo. Muito traumatizado, o mago patético implora para ser poupado, apesar de ser o conjurador real. Arthur só se levanta e confirma o que disse. Ele diz só 3 palavras, lembrando o mago de seu lugar como o cachorro que é. Vamos voltar ao soco ascendente de instantes atrás. Como o senhor deve imaginar, até o rei ficou chocado ao ver uma criança plebeia dominando um guarda real treinado. A tal ponto que ele se pergunta se o guarda errou. Segundos depois, Arthur é visto caído no chão em outro lugar, fazendo Lilia entrar em pânico. Mais brutal ainda é quando ela e os outros notam a perna torcida de Sebastian. O rosto do homem está coberto de lágrimas e suor, enquanto ele solta um grito assustado por socorro. Até o rei se apavora ao vê-lo assim. Enquanto isso, a rainha manda os guardas checarem na hora os sinais vitais de Sebastian. Logo depois, Reynolds examina o corpo do filho, inconsciente. A mãe do garoto está muito preocupada. Ela faz de tudo para usar sua magia de cura, mas desiste ao perceber que nada pode ser feito. A família de Vincent chora com ele. Ao ver a perda do garoto, a consciência de Arthur, que se apagava, volta à realidade. Algum tempo depois, ele se vê numa cama, com dor de cabeça latejante, perguntando-se como voltou para lá. Ele se lembra de ter torturado Sebastian com dor usando o vazio estático, mas isso bagunçou a mente dele. Só graças a Sylvia ele conseguiu usar essa habilidade. Graças a isso, ele pôde se desconectar momentaneamente do fluxo do tempo. É uma habilidade divina que somente ele possui, por ser um domador de legado. Ao mesmo tempo, isso tem um custo.
Ele treinou por anos e ainda não consegue usar a habilidade por mais de alguns segundos sem suportar a dolorosa reação adversa. Ele passou do limite de tempo e sofreu grandes consequências. Além disso, foi a primeira vez que usou isso em outra pessoa, o que aumentou sua lista de problemas. Ele descansa na cama, grato por o pior ter sido só desmaiar. A porta se abre, com Sylvie bem curiosa para ver seu mestre. A mãe do garoto fica chocada ao encontrá-lo enfim acordado. Ela o abraça com carinho e fica tranquila após ouvir o médico. Já se passaram 8 horas e ele acordou bem mais tarde do que o esperado. O garoto se decepciona, fazendo sua mãe chorar de novo. Ele sente uma dor forte, assustando sua mãe. Em vez de falar disso, Arthur pergunta o que aconteceu depois que desmaiou. Acontece que a família do rei foi embora cedo. Mandaram um representante do rei para tratar de assuntos com o pai do garoto. Arthur fica curioso e quer ver o que está acontecendo. Ele diz à mãe que se sente bem. Certo. Ele pede para ela descansar um pouco e manda Sylvie ficar com ela. Arthur consegue descer as escadas e ouve Reynolds dizer que seu filho quase foi morto. O garoto interrompe a conversa e o pai corre rápido para ajudá-lo. Ele revela que o representante do rei está aqui para gastar umas moedas de ouro com eles por causa do pequeno incidente que causaram. Dá para perceber que Reynolds liga pouco para a realeza e coloca a família em primeiro lugar. O representante do rei cumprimenta o garoto e se apresenta como Jasper Cogwright. Ele mostra uma bolsa de moedas de ouro. Nessa situação, Arthur acha melhor agir como uma vítima injustiçada. Ele cumprimenta o homem com respeito e descobre com Jasper que os 2 guardas que tentaram atacar o garoto foram suspensos na hora. Reynolds ainda está frustrado porque o rei acha que isso compensa o tratamento injusto. Jasper e Reynolds estão em forte conflito um com o outro, então Arthur decide resolver as coisas. Ele admite que agiu de forma errada e diz que não está ferido, então não há necessidade de agravar mais a situação. Agindo como se fosse culpado, o garoto pergunta sobre o mago real, que teve o joelho torcido até o osso. Ao que parece, nem Sebastian escapou da ira do rei e foi suspenso do cargo. Arthur, curioso, pergunta se eles conseguiram descobrir o que aconteceu com a perna dele. O representante responde que souberam pelo mago que o garoto causou um ferimento desse tipo nele. Reynolds fica totalmente incrédulo e reage de forma agressiva. Jasper diz que não acreditaram nele e só suspeitaram do cavaleiro que concentrou mana e interferiu no feitiço do mago. Parece confuso, mas é a situação ideal que Arthur buscava. Com o fim da reunião, Jasper deixa a família com a bolsa de ouro. Reynolds não quer se envolver e deixa o filho cuidar das moedas. Afinal, foi a vida dele que esteve em risco antes. Arthur aprecia a generosidade do pai e vai dormir. Antes de ir embora, ele elogia o garoto pelo ótimo gancho de direita. Como esse homem pode ganhar 2 prêmios de pai do ano? Na história, o incrível Arthur põe o saco de moedas numa gaveta e se alivia por a situação ter se acalmado antes de qualquer confusão. Isso o lembrou das grandes limitações que tinha quando era criança, apenas observando o mundo. No entanto, ele aguarda ansiosamente grandes conquistas quando se tornar um aventureiro. Arthur examina a máscara que altera a voz que ele adquiriu e pensa que pode conquistar um pouco de liberdade. Agora, na mesa com os amigos num bar, Reynolds pede a opinião sobre a proposta. O ruivo de cabelo maluco não curte ter que cuidar de Arthur, e com sua personalidade de merda, tem certeza de que Arthur pode acabar matando ele. Todos concordam com a própria opinião, fazendo Arthur sorrir. Reynolds diz que, originalmente, esperava que Durden ou Helen ajudassem a cuidar do seu filho. Como pais humildes, eles estão prontos para recompensá-los pelo incômodo. Durden garante ao amigo que todos são uma família e estariam dispostos a ajudar a criar Arthur. Até Helen concorda com a ideia, e eles não querem nenhum dinheiro em troca, sobretudo porque já conseguiram o bastante na última incursão. Mais uma pessoa levanta a mão para se voluntariar, surpreendendo todo mundo. A voluntária acaba sendo Jasmine, que normalmente detesta missões de escolta. É bem surpreendente que ela aceite participar. Como é o Arthur, Helen diz que Jasmine é a mais adequada para cuidar do menino. A especialidade do Durden são feitiços de área, voltados a grupos maiores, então ele não vai ajudar muito. Já ela não é a melhor em defesa nem em proteção. A mãe do garoto pergunta se Jasmine está mesmo bem com a ideia, e ela responde com um joinha, como se não fosse nada demais. A ruiva concorda que deveriam deixar Jasmine brilhar, já que ela é a única aumentadora entre eles com afinidade elemental. Ela é a melhor candidata para proteger um garoto como ele. Durden concorda, embora quisesse acompanhar o menino pessoalmente, mas entende que não seria apropriado que ele fosse. Reynolds o consola e diz para esperar a próxima vez, enquanto Arthur se sente seguro viajando com Jasmine. Em seguida, na visita da família do garoto ao lugar de Vincent, Lilia aparece praticando meditação segundo os ensinamentos de Arthur, em vez de depender só dele. Arthur acredita que até Ellie deva conseguir despertar aos 7 anos ou mais, se conseguir meditar, mas também espera que ela não desperte cedo demais, ou haverá atenção demais.
Empolgado, o menino pede ao pai que visite a casa de leilões, pois vinha querendo escolher uma espada. A mãe de Arthur decide preparar o jantar enquanto eles estão na casa de leilões. Vincent e sua esposa já estavam ocupados com o trabalho quando viram a dupla entrando. Foi o primeiro encontro de Arthur com eles após o incidente, então, claro, eles tinham uma lista de perguntas para fazer. O garoto manteve a calma, garantindo que estava em ótimas condições. Ainda assim, eles pareciam bem irritados com como o rei lidou com tudo. Vincent espera o pior para os guardas que intervieram e causaram confusão. Até Reynolds sente o mesmo. Arthur decide mudar de assunto e foca em conseguir uma nova espada antes do teste de admissão. Vincent fica feliz em mostrar o caminho e convida o garoto a olhar à vontade, com calma, para ver do que ele gosta. Arthur vasculha a sala de armazenamento, cheia de centenas de espaços com artefatos por todo lado. Parece o paraíso de um aventureiro, um sonho. O garoto não consegue conter a empolgação no começo, mas, poucos segundos depois, ela se transforma em pura decepção. Ele experimentou tantos tipos diferentes de espadas, mas nenhuma parece natural para ele. Ele joga fora outra espada e percebe que isso deve ser pelo aumento dos amplificadores neste mundo. Há muitas espadas de 2 mãos ou armas maiores que simplesmente não combinam com o tamanho do garoto. Todo o esforço dele para achar uma arma certa foi em vão. O garoto seguiu mexendo nas coisas e achou os batarangues do Batman. Que participação especial! Ele também tentou despertar o Bruce Lee que havia dentro dele com aqueles nunchakos, mas no fim só se sentiu mais idiota. Estranhamente, Sylvie se interessa por alguma coisa. Enquanto procura por aí, ela consegue puxar para fora uma bainha. Sylvie fica animada para ele testar a lâmina. Arthur fica surpreso, pois não esperava que um graveto fosse sua arma. Ele põe a mão no suposto graveto e se choca com o quanto é pesado. Então ele percebe. A arma que está segurando não é um bastão, mas uma espada. Arthur tenta desembainhá-la, mas não consegue, e se pergunta se precisa de mana para os efeitos surgirem. Ele tenta puxar aquilo, mas também não dá certo. Testando ainda mais a sua teoria, ele tenta conjurar eletricidade, imaginando se aquilo reagiria a uma afinidade elemental. No fim, uma simples espada de madeira venceu, pois ele não conseguiu aprender a usá-la. Arthur ficou num impasse buscando respostas até que de repente viu a faixa em seu braço. Ele decide confiar na nova teoria e pega a lâmina de novo. Ao ativar seus poderes, o garoto consegue destravar a arma. Por fim, a espada assume um tom místico de verde azulado. Capturando toda a atenção e o olhar do garoto, ele se viu balançando a arma com beleza para todos os lados, a ponto de nem conseguir considerar a lâmina uma ferramenta de guerra. Ainda assim, ele entende que a arma é pesada demais para usar bem no estado atual. Pedindo desculpas a Vincent, o garoto tenta cortar um barril ao meio com um único golpe. Isso prova que a espada tem tanto o poder de corte quanto o tamanho certo para ele usar. Arthur examina a lâmina mais de perto e encontra várias letras gravadas nela. As palavras dizem Balada da Alvorada, o que é tão confuso quanto parece. De repente, o menino sente um choque elétrico ferindo sua mão. Ele garante ao seu pequeno mascote que está bem, mas estranhamente, não consegue encontrar uma explicação para o motivo de a espada ter reagido dessa forma. As manchas de sangue na espada sumiram instantes depois que ele pegou a lâmina de novo, deixando-o surpreso. Como ela parece leve, ao que tudo indica, a arma ajustou o peso e o equilíbrio conforme as necessidades do usuário. Desta vez, Arthur atesta e consegue executar seus golpes com perfeição, sem qualquer dificuldade. Até mesmo o comprimento e o cabo encurtaram para se ajustar à estatura do garoto. É o tipo perfeito de arma. Na vida passada, ele teve muitas espadas inestimáveis, mas nenhuma se comparava à sintonia que sente com esta. Arthur decide dar mais um golpe no barril, e desta vez, cortá-lo ao meio com um ataque preciso. O barril é cortado ao meio, em vez de ser esmagado pelo peso imenso como da vez anterior. É raro que artífices mestres criem varinhas capazes de se vincular ao seu usuário. A arma daquele exemplo se ajustaria às necessidades do usuário, permitindo melhor manipulação de mana. No entanto, o menino nunca imaginou que uma espada pudesse ter uma propriedade parecida, de se vincular ao usuário. Isso o faz questionar quem era o antigo dono da espada. Nesse momento, o pai dele e Vincent aparecem, procurando o garoto. Eles querem ir embora porque está ficando tarde. Arthur corre até a espada e pega outra. Ele fica feliz por Sylvie ter escolhido a melhor arma para ele. Até seu pai se impressiona por ele ter conseguido vasculhar e encontrar algo do seu agrado. Arthur afirma que considera esta arma perfeita. Vincent não se impressiona muito, já que o garoto escolheu uma espada comum que não venderia em nenhuma banca. Ao desembainhar a lâmina, Reynolds testa a arma para ter uma boa noção dela. Vincent pede a opinião dele. Reynolds aponta as falhas da arma, vindas da distribuição do peso. Ao mesmo tempo, ele acha que é a arma perfeita para o garoto. Ele devolve a lâmina ao filho e questiona o bastão que ele tem preso ao cinto. Mesmo Arthur querendo parecer tranquilo, as coisas tinham acabado de desandar. Mantendo a compostura, ele diz que gostava do bastão por ser uma boa ferramenta de treino. Vincent fica surpreso porque nunca achou essa coisa largada por aí. Inspecionando a bengala por conta própria, pergunta ao assistente se eles têm algum registro disso.
James explica que um dos mercadores lhes vendeu aquilo com a história de um velho maluco. Eles tentaram usar vários inspetores para verificar a arma, mas no fim acabou sendo apenas uma bengala. Eles se perguntam se deveriam chamar um mestre artífice para verificar isso. Arthur pede desculpas se estiver passando dos limites. O sujeito lhe lança o olhar mais pidão que se possa imaginar, com seu dragão de estimação. Vincent não pode ficar com a bengala depois disso, e a devolve sem problema. A missão é um sucesso para o nosso protagonista, que agora tem uma lâmina especial que ninguém conhece. Chegou aquela época do ano. O aniversário do Arthur é celebrado com um rugido, e ele agradece ao grupo por sempre apoiá-lo. Eles mal acreditam que ele tenha chegado aos 9 anos tão rápido. Vincent preparou um ótimo tratamento para o garoto. Com garçons especiais e comida servida por todos os lados, eles dividem uma mesa para celebrar a ocasião. Eu sei que vocês estão salivando ao ver a comida, mas aconselho que não tentem comer os pixels da tela. De qualquer forma, eles juntaram muitas boas lembranças naquele dia, registrando-as em cenas memoráveis para que todos se lembrem. O esquisitão ruivo está aqui fora, bêbado demais, contando a história horrível do Durden, de quando as calças dele pegaram fogo. Morrendo de vergonha, Durden cobre o rosto. Em seguida, é a vez de Jasmine que alfineta Adam, e lembra da vez em que ele ficou tão assustado que fez xixi nas calças na masmorra. Pois é, essa é uma história pela qual nem o Batman conseguiria me bater. A história da Jasmine fez a festa inteira cair na gargalhada, incluindo o Arthur e o nosso pequeno reptiliano favorito. Depois de encerrarem o jantar, finalmente chegou a hora dos presentes. Primeiro, Reynolds e Alice prepararam um presente especial para um garoto. Arthur convidou sua adorável irmãzinha para vir abrir o presente com ele. Ele levantou a tampa e encontrou uma luva especial. Estas luvas foram feitas ao caçar monstros e incrustar nelas gemas mágicas. As 3 gemas dão um efeito de cura de uso único quando preciso. É o presente ideal para Arthur, que quer se preparar para as missões. Ele abraça os pais com carinho e amor. Em seguida, vem o presente de Vincent, que dá ao garoto um par místico de anéis. A esposa dele dá um tapa nele por provocar a criança sem necessidade. Vincent está aqui se ajoelhando para um garoto de 9 anos, então entendo por que ela está preocupada. De qualquer forma, um anel é para o Arthur, e o outro para a mãe dele. O objetivo do anel é avisar a Alice quando os níveis de mana do Arthur caírem a um ponto perigoso. É o tipo certo de artefato para alguém como Alice, que se preocupa demais com o filho. Ela abraça a amiga querida por lhes dar um presente tão maravilhoso. Quanto ao nosso garoto, ele vê o anel de forma positiva e negativa. Ele pode ajudar a família a parar de se preocupar com ele, mas ao mesmo tempo, eles ficariam em tensão sempre que o anel disparasse. Depois, é a vez do casal Adam e Jasmine, pronto para superar os 2 presentes. Eles queriam seguir o raciocínio de Vincent e já sabiam da força monstruosa do garoto. Por isso, eles conseguiram algo para a família toda aproveitar. É um pergaminho de transmissão de som e custa uma boa grana. Jasmine dá um chute no idiota por estragar o clima. Retomando o discurso, o ruivo explica como usar o pergaminho. Ele abre um canal de comunicação de mão única, combinando bem com os anéis. O único requisito é infundir mana no pergaminho e depois gravar uma mensagem. Assim que Alice recebê-la, ela poderá responder uma vez. Quando a mensagem chegar a Arthur, infelizmente os pergaminhos vão desaparecer no ar. A senhora já parou para pensar que nossos celulares são uma bênção no nosso mundo? Arthur passa por tanta coisa por causa de uma só mensagem. O teste de inscrição dele é daqui a um dia. O pai dele está animado, enquanto a mãe só quer o filho seguro, independentemente de posição ou status. Ela o beija com os olhos cheios de lágrimas. Seus pais o amam tanto que ele não consegue deixar de prometer que vai voltar. A festa termina, e o grupo vai embora. Jasmine, em especial, chama a atenção de Arthur ao acenar para se despedir. Naquela noite, ele ficou totalmente acordado, apesar de tentar dormir. Ele chegou à conclusão de que tinha uma família inestimável, pessoas que o valorizavam e o apoiavam nos bons e maus momentos. O garoto queria proteger essa família e lutar, a cada fôlego, pelo bem-estar dela. Isso é o que o faz querer ficar mais forte, ainda mais forte do que era quando era rei. No dia seguinte, Arthur está com muita dificuldade para lidar com Sylvie, que não quer tomar banho. O pequeno dragão é igual ao meu gato, fazendo birra toda vez. Arthur fica frustrado porque ela usa mana para afastá-lo, o que é bem compreensível. O rapaz usa todo o seu poder, usando o próprio mana, e a arrasta à força para a banheira. Dá para ver os olhos da Sylvie cheios de lágrimas e um sentimento de traição enquanto ela cai na banheira. Arthur faz questão de vê-la cair na banheira. Depois do banho, ele se arruma para sair. Mas olhe os olhos da Sylvie. A garotinha está furiosa. Os pais dele ficam orgulhosos do filho por ele se vestir como um aventureiro de alta patente. Reynolds confia nos poderes do filho e o lembra de não ficar confiante demais. E quando as coisas ficarem difíceis, Jasmine sempre pode ajudar. Arthur promete fazer isso. Ellie é a mais desesperada, pois não quer que o irmão vá embora. Com o rosto cheio de lágrimas, ela soluça e implora para que ele fique.
Alice não consegue nem suportar ver aquela cena e desvia o rosto. Alice tenta confortar Ellie, dizendo que eles voltarão em breve, mas a menina é teimosa como uma mula e não cede. O garoto se ajoelha e deixa para Ellie uma tarefa muito importante enquanto ele estiver fora. Ele quer que ela proteja os pais deles na ausência dele. Em resposta, ela o abraça com ternura, chorando muito. Ela fala dos frutos do treino e diz que já vê as pequenas luzes de que ele falava. Ellie está pronta para proteger os pais deles por ele. Refletindo sobre o momento, Arthur diz que esteve ausente por grande parte da vida de sua irmã. Embora isso o destrua por ter de partir, ele quer ficar mais forte pelo bem maior de sua família. Alice o abraça também com um olhar preocupado, prometendo que todos ficarão bem para que ele não tenha com o que se preocupar. O momento sentimental chega ao fim com Alice lembrando o filho de manter o anel no dedo o tempo todo. Enquanto Arthur segura a maçaneta, seus pais se despedem, dando apoio incondicional ao filho. Quando a porta se fecha, Alice desaba em lágrimas. Do lado de fora, Jasmine esperava o garoto. Ela pergunta se ele está pronto para ir. Por fim, Arthur coloca a máscara que muda a voz, adota seu visual icônico e as verdadeiras aventuras começam. Eles chegam à Guilda dos Aventureiros, onde muitas pessoas recrutam conjuradores e aumentadores. Sylvie já está cansada e a jornada ainda nem começou. Jasmine observa a fera e comenta que ela parece diferente da última vez. O garoto explica que Sylvie, na verdade, consegue mudar a própria aparência até certo ponto. No momento, ela está na forma de um lagarto preto, e não de um dragão. Eles chegam ao balcão da recepcionista, onde a senhora os recebe no salão da guilda. Arthur quer falar, mas Jasmine só põe um bilhete no balcão, pedindo para patrocinar o rapaz no exame de classificação. A recepcionista é vista pressionando um botão antes de sair de seus aposentos. Ela segue à frente, comentando que hoje há uma série de exames acontecendo. Quanto aos patrocinadores, eles estão prontos para colocá-los no início da fila, evitando a espera. Eles a seguem até outra sala. Arthur nota várias pessoas olhando para ele. Jasmine pede que ele só a acompanhe por enquanto. Eles entram em outro salão, onde é apresentado o pedido de Jasmine, aventureira Rank A, para fazer um exame de classificação. O cavalheiro sabe o suficiente sobre Jasmine e está pronto para acomodá-los. Ele pergunta sobre o pai dela, mas aparentemente Jasmine não parece ir com a cara do sujeito. Caspian se apresenta como o gerente da filial. Ele explica detalhadamente o processo de inscrição, que normalmente inclui uma inspeção inicial e, em seguida, um teste prático. No entanto, por causa do pedido especial de Jasmine, uma aventureira de classe A, ele aceita pular essas etapas para facilitar a vida do garoto. Arthur nota a reação dela e se pergunta se a família Flamesworth realmente tem tanta influência. Sem as etapas extras, o único teste que resta para Arthur é encarar um duelo simulado contra um dos examinadores. Caspian avalia que o garoto seja do tipo lutador ou aprimorador. Embora normalmente não se interesse em saber o nome das pessoas, ele quer descobrir a identidade de Arthur por causa da ligação do garoto com Jasmiano. O menino se lembra de notar a marca em sua máscara, que lhe lembrava uma colcheia numa partitura musical. Então, ele se apresenta como Note e aperta a mão de Caspian. O primeiro contato entre eles é uma reação mútua. Ambos avaliam o outro como um lutador forte. Com isso resolvido, o mestre de filial pede que Mary cuide do restante a partir daqui e leve o garoto até a sala de exames. Ele lança um olhar a Caspian antes de se afastar. Enquanto caminham, o garoto chega a um entendimento. Agora, ele sabe do peso da família Flamesworth, o que também o faz se perguntar se foi por esse motivo que Jasmine se voluntariou para acompanhá-lo. Ao mesmo tempo, ele percebe que ela se irrita quando mencionam o pai. Não dá para saber qual é o objetivo dela. Por enquanto, Mary mostra aos dois o caminho até o nível onde o teste vai ocorrer. O garoto bloqueia um forte clarão ao entrar no salão de testes. Ali, um examinador desvia com habilidade dos golpes seguidos de um guerreiro. Arthur observa a luta do Egghead daqui. O sujeito acha que está em uma história em quadrinhos e anuncia o ataque antes de usá-lo. Até o garoto acha isso meio sem graça. Conjuradores deveriam usar encantamentos, então nesse caso, Arthur. Arthur acha que aumentadores também dizem o nome dos ataques. Mesmo assim, é idiota fazer isso em golpes simples. Egghead vê sua lança ser arremessada e perde a luta. Para a surpresa dele, o examinador fica irritado e diz que até vovozinhas balançariam a arma dele melhor. Sim, o examinador destruiu esse homem com palavras. Ele critica a proporção entre a força dele e o reforço de mana, além dos ataques abertos que qualquer um desviaria. O sujeito acaba chorando como uma criança, apesar de já estar na casa dos 30. Ele é uma cópia do Saitama e achou que fazer 100 flexões, abdominais e agachamentos bastaria. O examinador já está sem paciência e recomenda colocá-lo na classe E. Ao mesmo tempo, ele reconhece neste quadrinho a afinidade com fogo de One Punch Man. Ao colar a anotação no rosto dele, vemos que ele foi colocado na classe D, em vez do nível mais baixo. Cabeça de Ovo se afasta frustrado, enquanto o próximo candidato é chamado ao palco. Esqueça derrotar monstros. Diane nem consegue vencer um lance de escadas.
Ela cai com tudo, bate o rosto no chão e arranca risadas de todo mundo. Um pirralho em particular acha que ela merece a classe I por não conseguir nem andar. Arthur observa esse garoto de longe, classificando-o imediatamente como uma das pessoas mais fortes aqui. Diane recupera uma confiança e se apresenta em voz alta e clara. Ela é uma conjuradora especializada em água, mas essa apresentação fica constrangedora quando os examinadores a lembram de que já sabem sobre ela. Então, pedem que ela escolha sua arma e a asseguram de que ficará bem caso se machuque. Sentado de lado, Arthur pensa que os conjuradores só chegam a uma especialidade depois de passar do estágio laranja. Em vez de tentar dominar os 4 elementos como o Avatar e coisas assim, eles focam em dominar um único elemento no nível mais alto. O garoto também ouviu dizer que alguns conjuradores conseguem dominar uma dupla especialização, o que é bem difícil e exige um teste mais rigoroso para avaliar suas habilidades reais. A conjuradora profissional observa os poderes de Diane e a incentiva a dar o melhor. Agitando a varinha, conjura um feitiço de água e se envolve num corpo d'água. Jasmine ensina Arthur sobre as limitações dos conjuradores que não dominam reforço de mana como os aumentadores. Por isso, a primeira estratégia deles é usar uma abordagem defensiva na luta. Em resposta, a examinadora reage com um feitiço de lama próprio, bloqueando a visão de Diane de dentro de sua esfera de água. Como é uma batalha por turnos, agora é a vez de Diane. Ela lança o feitiço de liberação da lama e, em seguida, revida com outro feitiço de água, um feixe em espiral, mirado com precisão no conjurador, que ele desvia com pouco esforço. Mas o segundo estágio do ataque dela é mais interessante do que a abordagem direta. Ela faz a espiral explodir, envolvendo o palco em uma densa neblina. Isso dá a Diane a chance de preparar um ataque mais forte. Ela lança vários disparos de água contra a oponente, mas quando a névoa se dissipa, não há ninguém à vista. A conjuradora experiente já tinha surgido atrás e atingido Diane com o cajado. Mesmo perdendo a luta, ela fica impressionada com o excelente controle da garota sobre seu elemento. O único defeito dela foi não ter planejado uma segunda manobra defensiva para se proteger. O resto foi excelente. Essa performance coloca Diane na classe C para a idade dela, algo que Arthur considera bem louvável. A seguir vem Elijah Knight, mas por algum motivo há um problema com o nome dele. A examinadora de Augmenter de Elite dá a este candidato a classificação de classe B sem nem testá-lo. É bastante surpreendente para Arthur finalmente ver um garoto usando óculos. É o mesmo garoto de quem estão falando para seguir adiante. Lucas Wex é chamado. É o mesmo moleque que, por sinal, é bem convencido e pede para ser colocado numa categoria. Irritada com a atitude do garoto, ela decide ignorar e lê que ele é especializado em magia de fogo. Chegar ao laranja claro aos 11 anos é inédito. Arthur fica ansioso por esse confronto. A conjuradora o acha arrogante, mas Lucas é indiferente e não liga muito. Ela acha que já é hora de começarem. A conjuradora inicia o teste, mas Lucas lança um anel de fogo com o cajado. Em seguida, ele golpeia o cajado no chão, erguendo um enorme guardião de fogo para ajudá-lo na batalha. Até a examinadora aumentadora se impressiona com o talento do garoto, como esperado de sua família. O guardião das chamas avança na direção da examinadora conjuradora enquanto Lucas entoa uma encantação. A examinadora se impressiona ao ver no garoto um adversário à altura. Ao mesmo tempo, fica satisfeita em lhe ensinar um pouco de humildade para o futuro. Ela levanta lanças de terra para dispersar as chamas. É a resposta ideal da examinadora, pois o guardião das chamas não vai aguentar por muito tempo quando seu oxigênio for cortado. Ainda assim, Lucas acha que a batalha já acabou. Ele nunca ouviu falar de um caso em que um examinador tenha sofrido um ferimento grave no campo de testes, então fica satisfeito por ela ser o primeiro exemplo. Irritada com as palavras do garoto, a examinadora rebate os ataques de fogo dele. Lucas lança um feitiço de expulsão, soltando uma sequência de explosões de fogo para sobrecarregá-la. Ela mal consegue escapar da fúria dele e tenta agarrá-lo por trás com sua mão de terra. Lucas tenta desviar, mas é agarrado por uma segunda mão vinda do seu ponto cego. Lucas faz o possível para desfazer o feitiço e se prepara para o impacto. Sua arrogância chega ao fim quando a examinadora, de forma impressionante, bloqueia todos os ataques com um escudo de rocha. O teste termina com o corpo de Lucas se chocando contra o chão. A examinadora dá sua opinião, afirmando que ele possuía uma reserva de mana incrível para o seu talento. Quando você achou que Lucas ia aprender humildade, esse garoto mimado decidiu atacá-la e não quis aceitar que fosse o fim do teste. A conjuradora é cercada pelas chamas e não consegue reagir. Isso faz o Augmenter descer em rasante e neutralizar o ataque por completo. Lucas fica furioso porque outro examinador interferiu no seu teste. O Augmenter aponta a quebra das regras, já que ele lançou um feitiço surpresa depois do fim do exame. Indignado, o garoto desrespeita o conjurador que bloqueou seus feixes de fogo e interrompeu o teste. Lucas acha injusto, já que o ataque final fazia parte do seu plano. O Augmenter já cansou das besteiras do garoto e pede a Emily que anuncie o resultado.
Ela retoma a avaliação do controle excepcional dele. A única fraqueza é a falta de experiência, e mesmo assim, isso basta para garantir uma vaga na classe B. Lucas volta às arquibancadas, frustrado com o resultado. Egghead tenta parabenizar o garoto pelo desempenho excelente. Porém, Lucas se sente inseguro e acha que estão tirando sarro dele. Ele se senta, aborrecido, esperando que o pai apareça para salvá-lo quando for a hora. Em seguida, é a vez de Arthur, anunciado como o próximo na lista de candidatos. Jasmine deseja boa sorte enquanto o garoto desce das arquibancadas, pensando em como lidar com o Augmenter com anos de treino e experiência. Ao mesmo tempo, o garoto pôde avaliar as fraquezas do homem nas aberturas que ele deixava. O Augmenter descobre que Arthur também está fazendo o teste em condições especiais. Sem nenhuma informação sobre o passado dele, ele prepara a lâmina para testar as capacidades do garoto, quando, de repente, o aumentador é tomado por uma pressão incomparável que emana daquele que se aproxima. É o suficiente para fazer o corpo inteiro dele tremer antes mesmo de a luta começar. Caspian manda encerrar o combate. Ele não quer que George teste as habilidades dele e, em vez disso, se oferece para testá-lo pessoalmente. George se choca com o interesse do chefe da filial em testar o candidato. Não faz sentido um mago tão poderoso quanto ele testar um examinando. George até se desculpa pela hesitação inicial. O chefe da filial diz para ele ficar à vontade, pois não está ali para questionar as habilidades do Augmenter. Ele só é obrigado a fazer o teste como patrocinador. Ele está curioso para saber o que Arthur acha da mudança. O mestre da guilda aponta a lâmina para o garoto. Ele é um dos mestres mais respeitados de Sapen, além de ser um aventureiro classe AA. Esse sujeito não dava nenhuma abertura, e sua sede de sangue era clara como o dia. Era como se Caspian nunca pretendesse que aquilo fosse um teste normal. Em resposta, Arthur se sentia mais animado do que nunca. O mestre da filial espera que o garoto não leve este teste a um nível desanimador. O garoto apenas acena com a cabeça e recebe a investida estrondosa de Caspian. Sua velocidade insana já deixou Arthur em apuros. O garoto desvia a espada e usa o terreno a seu favor. Caspian tenta atingi-lo com um golpe de sua lâmina, mas Arthur rola e se abaixa para escapar de seus ataques. Sempre que Arthur tenta golpeá-lo, Caspian some e surge num ataque relâmpago por trás. Arthur surpreende o rival ao se abaixar, evitar o golpe e emendar um contra-ataque que choca até o chefe do ramo. Por um instante, ele recua antes de avaliar o grande talento do garoto. Caspian avança de novo, enquanto os dois guerreiros cruzam as espadas entre si. Arthur ataca e Caspian se esquiva. O mestre da guilda roça o rosto do garoto e então surge por trás, atacando Arthur com o punho da lâmina. À medida que a batalha se intensificava, Arthur começava a entender suas desvantagens. Por ter menos força física e estatura que o oponente, ele se mantém mais alerta do que quando estava no auge. Caspian o ataca sem parar, enquanto Arthur tenta entender as fraquezas do próprio corpo contra um lutador avançado, com controle excepcional de mana. Aproveitando uma abertura, Arthur avança com um golpe da lâmina. As duas espadas se desviam enquanto se afastam. Mais uma vez ele percebe o corpo atual tremendo por falta de experiência. Apesar da sua habilidade, Caspian decide que é melhor aumentar o nível e infunde o corpo com mana. Naquele instante, cada fibra do seu ser exigiu que Arthur se movesse. Diante dessa versão do mestre da guilda, seu corpo só conseguiu acionar a resposta de fuga, que era correr. Então foi isso que ele fez, como sua única opção. Caspian fica sempre impressionado com a habilidade de Arthur de desviar dos seus ataques. Os projéteis de vento são tão rápidos que é impossível se esquivar deles. Ele só consegue graças às trajetórias previsíveis. Nesta luta, a única chance que ele tem é reduzir a distância entre ele e o oponente. Arthur rola, avança, salta e dispara habilmente para longe dos projéteis de vento de Caspian. Por fim, ele está ao alcance para dar início ao seu próprio golpe abrasador. Os examinadores ficam atônitos com o domínio do garoto sobre as chamas. Ele atravessa as balas de vento de Caspian e revela ao mundo suas habilidades de fogo. As espadas de ambos se chocam e os dois elementos colidem em igualdade. Para Caspian, o desfecho desta luta deveria ser óbvio, pois ele é um duplo, um aventureiro ranqueado, com feitiços que qualquer aumentador daria a vida para ter. Mas mesmo neste momento, ao enfrentar um simples examinando, ele se vê genuinamente preocupado diante da possibilidade de derrota. Em total negação, Caspian revela um lado furioso e sobrecarrega o garoto com suas ondas de vento. O ataque forte chega a alarmar Jasmine, que começa a se preocupar com ele. O chefe da filial parece ter perdido a razão ao atacar Arthur. Sem nem lhe dar a chance de tocar o chão, o garoto foge da sua fúria e volta à luta com um golpe descendente da lâmina. Ele quase conseguiu dar o golpe final, mas infelizmente não conseguiu. A conjuração muito rápida de Caspian sobrecarrega o rapaz, enquanto uma bala de vento é disparada direto na cabeça dele. Só porque Arthur escorregou e perdeu o apoio dos pés, ele conseguiu evitar o ataque letal. Certo. Quando ele cai no chão, o mestre do ramo desce com a lâmina. Arthur se esquiva e ganha distância, percebendo que está sendo encurralado para revelar a extensão de suas habilidades. Ele já terminou de brincar e decide ir com tudo.
Ele já tinha mostrado ao mestre do ramo como usar o Piston Stamp, mas esse próximo feitiço é uma obra-prima que combina em perfeita sintonia com o ataque anterior. Arthur usa a explosividade do Piston Stamp e chega bem na cara do homem, pronto para desferir o golpe final contra o oponente. Foi nesse momento que Caspian soube que tinha feito merda. Numa situação normal, Arthur teria dado uma surra nele ali mesmo, mas o ataque de birra desse snob e a recusa em aceitar a derrota fizeram com que ele soltasse uma pressão de vento intensa, sentida até pela plateia nas arquibancadas. O guerreiro mascarado recupera o equilíbrio e vê os pés do adversário sendo erguidos no ar. O homem agora estava envolto pelos próprios ventos. Jasmine tenta intervir para resgatá-lo. Arthur realmente não se importa mais em se conter. Ele internaliza um pensamento a respeito da magia de relâmpago externa e interna. O livro sugere que o relâmpago interno é difícil demais para magos comuns aprenderem, mas é justamente disso que ele discorda. Arthur energiza o corpo todo com um fluxo de magia de relâmpago e acredita que, com seus reflexos sobre-humanos, consegue desviar de qualquer coisa no caminho. Preparando-se para encerrar a luta em seu estado aprimorado, Arthur de repente ouve um rompante do oponente, ficando confuso sobre o que aconteceu. Caspian embainha a espada e pede desculpas por ter exagerado nos testes. O rapaz desviou da fumaça. Foi isso. O mestre do ramo entende bem o interesse do garoto em ficar num nível mais baixo. No fim, ele decidiu esconder as habilidades até o exato final da luta. É a escolha certa, pois Arthur também quer isso. Mesmo no nível mais baixo, Caspian o coloca na categoria B, deixando os outros candidatos totalmente atônitos com as habilidades monstruosas do garoto. Lucas está furioso e Elijah está impressionado. O Branch Master se pergunta se ele está bem com esse resultado. O garoto responde com um aceno de cabeça, dizendo que está tudo bem para ele. Jasmine, Rank A, corre para ver como o garoto está. George, o aumentador, encerra o exame e manda todos pegarem seus cartões na mesa. Arthur vê Caspian ir embora e, mais tarde, vemos o Branch Master, perdido em pensamentos em seu escritório. Ele viu, nos olhos do garoto, uma determinação sem igual, que chegou a deixá-lo nervoso. Os dois examinadores querem uma reunião imediata com o líder para entender o que está acontecendo. Caspian pede que fechem as portas. Emily e George não entendem como houve 3 candidatos monstruosos de classificação B hoje. A gritaria deles é interrompida por Caspian, que os relembra do que aconteceu há 6 meses na cidade de Shiros. Foi quando ocorreu o primeiro torneio entre as 3 raças. Caspian confirma e explica que recentemente soube da revogação da política de proibição que impedia elfos e anões de entrar na guilda. Ele tem um livro de dados sobre os examinados de hoje. George é curioso e pergunta se os 3 candidatos são de raças diferentes. Lucas é de fato meio elfo e, por um palpite pessoal de Caspian, ele acredita que o rapaz tenha sido um escravo élfico. O mesmo vale para a família dele, que ostenta uma reputação terrível por criar os magos de sua casa. Ainda assim, o garoto está longe de ser normal, pois é dotado de controle sobre a magia de fogo. Apesar da linhagem élfica, o garoto despertou aos 8 anos e virou aventureiro para aprimorar suas habilidades em combates reais. A família Wykes chegou ao limite, mesmo tendo acelerado seu crescimento com núcleos de bestas e elixires. Então resta Elijah Knight, um mistério ainda maior que Lucas. As origens do garoto são desconhecidas, mas está confirmado que ele viveu entre os anões desde bem jovem. Conforme registrado em seu arquivo, está confirmado que ele foi enviado como representante do reino de Darvi para se juntar aos humanos. Ainda assim, Emily não consegue deixar de perguntar por que lhe foi concedida permissão para entrar na classe B sem um teste. Ao que parece, o despertar de Elijah foi recente, e apesar disso, seus poderes foram elogiados pessoalmente por alguém de grande confiança. Ainda assim, Caspian tem curiosidade em conhecer os poderes do garoto. Por fim, quanto ao aumentador mascarado, eles não têm dados alguns sobre ele. Além da ligação do garoto com a família Flamesworth, é certo que ele não está representando os elfos nem os anões. A empolgação de Caspian se satisfez ao ver Jasmine mostrar um talento digno de patrocínio. Emily fica perplexa ao ouvir o nome da família Flamesworth, a mesma casa famosa por formar alguns dos mais poderosos magos de atributo fogo que existiam por aí. George acha que isso dá uma explicação razoável para sua magia de fogo. O chefe do ramo também quer tornar essa informação pública bem em breve, mas, por enquanto, os adverte com veemência a não comentarem sobre isso. Antes do anúncio, os 2 examinadores se retiram, mas Caspian ainda está absorto em pensamentos sobre a luta contra o aumentador mascarado. Ele sabe, com absoluta certeza, que George está errado em sua avaliação. Não é magia, e sim o talento do garoto com a espada que o torna uma força a se considerar. Era como se ele se sentisse desconfortável no próprio corpo, mas, ao crescer, sem dúvida será um desastre de enfrentar. Caspian fica feliz por, além de anões e elfos, um estudante humano também ter a chance de ficar forte. Isso o anima a testemunhar a era que está por vir. Em outra cena, vemos uma garota elfa pensativa, lembrando de Arthur. Ela vê o garoto e seu laço com o animal de estimação. Ela fica bem feliz por ele ter se reunido com a família e desde então ter sido bem tratado.
Ao mesmo tempo, essa garota sente um ciúme enorme da existência da Lilia e acha que ele está sendo gentil demais com ela. A competição é acirrada porque ela quer ser a amiga exclusiva do Arthur. Ela se joga na cama, arrependida por não ter vivido bons momentos com ele quando estava por perto. Por outro lado, odeia ele sempre tratá-la como criança. Sua saudade é interrompida por um idoso. Ela acerta o velho rabugento com o travesseiro. Seu avô a interrompeu sem bater a porta primeiro. Mas este homem aqui fora está pronto para aceitar um pedido de casamento de Arthur. Ele tenta acalmar a garotinha, cogitando a possibilidade de ajudá-la a frequentar a mesma escola que a do Arthur. Isso a enche de alegria e empolgação. A simples possibilidade de estudarem na mesma escola é demais para Tessia conseguir lidar. A mãe de Tessia confirma que o avô dela tem uma ligação próxima com o diretor da guilda, que já estava procurando um aumentador elemental habilidoso em 4 tipos de magia. No entanto, mandar Tessia para a escola é um pouco complicado. Eles mencionam o torneio continental e estão em negociações para que o povo deles treine com humanos na academia. O diretor também mencionou a matrícula do Arthur por 3 anos, o que significa que quando ele começar a frequentar a escola, ela já vai ser veterana. Os pais de Tessia a incentivaram a treinar bem, pois ela vai passar a fazer parte da próxima geração. Voltando para o lado do Arthur, Jasmine gostaria de saber se ele está bem. O garoto se pegou revivendo as lembranças da luta. Ele gostou muito e se pergunta se o capitão da guilda tem alguma ligação com Jasmine. A garota de cabelos pretos não se orgulha de admitir que seu pai tem uma forte ligação com esta guilda. Caspian, por coincidência, é um conhecido do pai dela. De repente, a recepcionista chama o Note, enquanto Arthur segue em frente. O restante dos candidatos se pergunta se o garoto é mesmo uma criança. O relatório do duelo dele finalmente chegou, e o garoto recebe um cartão de aventureiro como congratulação. Ele pega o cartão e descobre que seus novos fãs estão torcendo por ele. Até a Sylvie acha que esses idiotas deviam parar com a palhaçada e treinar. A Jasmine mostra o cartão dela e reforça que ele agora é aventureiro. Até o garoto sente orgulho de si mesmo, pois depois de adotar Note como seu pseudônimo, ele ficou livre da vida típica de um plebeu. Ao mesmo tempo, a luta de hoje contra o chefe da filial lhe revelou muitas coisas. Ele dedicou muito tempo a aprender sobre o sistema de magia deste mundo. Percorrendo seu corpo está a vontade de Sylvia. Em seguida, ele aprimorou seu controle elemental sobre diversas afinidades. Desde que chegou aqui, ele se dedicou tanto aos próprios poderes que acabou negligenciando o treinamento da única coisa em que era melhor em sua vida anterior. A única coisa em que ele focava eram as técnicas básicas, mas aqui não há limites, e isso o deixa em dúvida se deveria melhorar a magia ou a habilidade com a espada. Os pensamentos do garoto são interrompidos quando ele esbarra em Elijah Knight, o mesmo que conquistou o Rank B sem provar seu valor em luta. Elijah age com desdém e acha que está tudo bem. Lucas se junta à dupla e se pergunta se, como Rank B, não está deixando algo passar. Arthur o provoca ao perguntar sobre o temperamento dele. Lucas lembra o garoto de não ficar arrogante, que eles pertencem à mesma classe e que, mesmo entre os ranks, há níveis. Ele subestima grosseiramente as habilidades de Arthur e o coloca no nível mais baixo de todos. Antes de ir embora, Lucas ainda esbarra nele, só pra piorar. Arthur acha esse sujeito um secundário clichê, sem nada de novo a acrescentar. Já o Elijah é tipo o Batman, tão rápido que sumiu. Arthur pergunta a Jasmine se deviam pegar a primeira missão dele no quadro, pra avaliar suas capacidades. Até a Jasmine acha que isso seria perda de tempo, então ela tem outra coisa em mente. Ela o leva até um portal para Beastglades. É preciso um alvará, que os dois aventureiros mostram aos guardas. Arthur já planejou tudo da bagagem, então eles entram no portal sem preocupação. Já lá dentro, eles se deparam com uma bela paisagem natural. Beastglades é pacífica demais para as expectativas dele, mas isso é só porque eles estão na área explorada, no pé das montanhas. Jasmine comenta que é comum aventureiros de classe inferior usarem a área para treinos simples e missões de coleta. Monstros de nível baixo liberam líquidos que servem para preparar poções e elixires, então existem muitas missões ligadas a eles. Coitado, foi aniquilado por um gambá. Enquanto seguem em frente, Sylvie vê uma criatura tipo raposa e salta para fora do corpo dele. Ela quer comer a criatura e começa a persegui-la. Jasmine acha isso normal e explica que os níveis de mana são mais densos aqui, então a conexão deles fica mais fácil que antes. Ela pede que se apressem, pois a primeira parada vai tomar o dia inteiro, e eles ainda precisam se virar à noite. Jasmine fortalece o corpo e espera que o garoto consiga acompanhá-la. Arthur sente uma emoção diferente, perguntando-se se é a mesma sensação que os pais têm depois de ver o filho ir para a escola. Ele viveu tantas lembranças adoráveis com essa bebê pequena que é difícil se despedir por um tempo. Arthur espera que Sylvie esteja segura enquanto eles estiverem ocupados. Demora um pouco, mas Arthur desaba de exaustão. Ele nunca teria conseguido igualar a resistência de Jasmine sem a técnica de rotação de mana de Sylvia. Ela fica impressionada com a resistência do garoto, pois esperava que parassem para descansar várias vezes no caminho. Ela ajeita os gravetos e usa o atributo de fogo do menino para acendê-los.
Ao cair da noite, Jasmine se pergunta se Sylvie está bem. Descobre que Arthur mantém contato com seu vínculo e nada grave aconteceu até agora. Jasmine acha normal seu vínculo ter se sentido sufocado em seus aposentos. Por isso, ela está se divertindo ainda mais agora. Passa-se algum tempo até que Arthur decida fazer uma pergunta importante. Ele quer saber o que levou Jasmine a seguir o caminho de uma aventureira. Observando a reação dela em silêncio, o garoto se pergunta se acabou dizendo demais por acidente. Em resposta, ela revela que o desejo de fugir da família a motivou. Isso faz sentido e reforça a suposição de Arthur. Jasmine é perspicaz o bastante para saber que ele já notou a reação dela. A casa Flamesworth foi uma das principais responsáveis pela Grande Guerra contra os Elfos. Sua família forma magos realmente incríveis dos dois tipos e domina as chamas como nenhuma outra. O fogo costuma ser alardeado como o elemento mais poderoso. Por isso, quando Jasmine despertou seus poderes antes dos demais, ela foi recebida com grandes expectativas de todos os lados. Isso foi assim até que os testes mostraram que ela não controlava o atributo fogo. Então a família passou a vê-la como inferior. Ela brinca com magia do vento, exibindo um olhar desapontado. O garoto ruge de raiva diante da visão estreita deles. Ele acha uma loucura que os magos criem uma hierarquia só pelos elementos. Afinal, nenhum elemento é o melhor absoluto em todas as situações. Cada um tem uma utilidade diferente. A reação escandalosa dele faz Jasmine cair na gargalhada. Isso o deixa envergonhado. Mas Jasmine não acredita que ele tenha reagido assim, apesar de ficar composto quase o tempo todo. Arthur percebe isso e acha que é por causa de sua vida passada. A única desvantagem que ele tinha naquela época era sua reserva de Kai, semelhante ao núcleo de mana do mundo. Por ser muito mais fraco do que até mesmo a pessoa comum, ele teve de perseverar e se virar no mundo anterior. Mas este mundo é diferente. Eles têm afinidades elementais. Jasmine ter um núcleo amarelo escuro para a idade dela. Ela não era querida nem pela própria família. Nunca pôde viver a mesma felicidade e o mesmo carinho que ele recebeu. Jasmine balança a cabeça e diz que as pessoas sempre procuram jeitos de parecer superiores umas às outras. Ela aceitou esse fato como humana. Nesse momento, o garoto olhou o rosto sorridente dela e percebeu como Jasmine, que normalmente era fria, agora parecia vulnerável e humana. O graveto da garota pegou fogo, então ela segurou a mão de Arthur para usar um pouco da magia de água dele. Depois de apagar as chamas, eles decidiram se deitar. Desta vez, Jasmine puxa assunto. Ela se sente culpada por ter virado a guardiã dele, já que é diferente dos outros. Ela não é como pessoas acessíveis e informadas. Ela acha que foi errado assumir essa responsabilidade sem pensar nos sentimentos dele. Arthur fica bem surpreso ao ver esse lado sensível dela. Jasmine usa um feitiço de vento para lembrá-lo de não mexer com ela. O garoto discorda dela, achando que ela fez a melhor escolha ao se voluntariar. Ele fica feliz por ela não ter medo de corrigi-lo, que é exatamente o que ele mais precisa agora. Ao ouvir isso, o rosto dela se ilumina com mais um sorriso. O menino sugere que eles vão dormir. Jasmine parece ficar acordada por um tempo e compartilha uma sensação estranha. É quase como se ela não estivesse falando com uma criança ao conversar com o garoto. O menino não responde, então ela presume que ele já tenha dormido. Mas então vemos a perspectiva de Arthur, que ouviu as palavras dela, mas não conseguiu responder com a verdade. Amanhã chega e Arthur vive o pior pesadelo de sua vida. Ele vê a Sylvie como um alienígena e a afasta, só que aquilo não era a Sylvie, mas uma besta horrível. Jasmine acordou antes dele e deu bom dia ao rapaz. Arthur ficou irritado por ela não tê-lo acordado mais cedo para ajudar com as tarefas. Acontece que Jasmine fez a parte dela, mas ele estava dormindo profundamente. De qualquer forma, ela acha melhor comerem agora. Arthur decide que é uma boa ideia chamar Sylvie para comerem juntos. O mais engraçado é que ela caçou a mesma criatura feia de antes e garantiu comida para si, já que se vira bem sozinha. Eles compartilham o café da manhã e se preparam para ir. Jasmine explica que o trouxe até ali para lutar com ele. Arthur não tinha pensado que ela queria lutar para ajudar a reduzir os problemas de postura no estilo de luta dele. Como se o corpo dele não estivesse obedecendo direito. Ela pôde perceber isso na luta dele contra Caspian. Arthur sabe que ela está certa e pergunta no que eles vão se concentrar. Jasmine desembainha a lâmina e diz que quer testar a condição física dele antes de irem para missões. Por isso, pede que ele concentre seu mana só na arma. Arthur estende a mão para uma espada, mas Jasmine o instrui inesperadamente a usar sua espada verdadeira. Arthur fica atônito por ela ter sabido, mas Jasmine deduziu isso pela personalidade dele e pelo uso de equipamentos práticos. Ele pega o bastão e segue a liderança de Jasmine. Quando enfim chegam, o garoto desembainha a lâmina, surpreendendo-a bastante. Ele assume uma postura para enfrentá-la e ela responde do mesmo jeito. Ambos os lutadores estão prontos para lutar, e já faz bastante tempo desde que Arthur lutou sem reforçar o mana. A luta começa com ele sendo agressivo. Jasmine bloqueia o ataque dele com as lâminas gêmeas e responde de forma certeira a cada investida. Arthur tenta uma estocada à frente, mas ela desvia rápido.
Essa experiência de luta confirmou os medos que ele tinha desde a luta anterior. Ele mal conseguia acompanhar Jasmine diante de sua esmagadora enxurrada de ataques. Arthur conseguiu se afastar só para vê-la avançar de novo com a lâmina. Ele percebeu o erro de ter ficado obcecado só com magia. Arthur logo se viu numa postura bem defensiva como espadachim, e Jasmine explorava esse lado dele ao máximo. Ele enfrentou muitas dificuldades sem usar magia, quase chegando à exaustão. Era como se a magia que vinha usando tivesse virado uma muleta, na qual ele se apoiava. No fim, exausto, ele não conseguiu continuar. Arthur admitiu a derrota na luta, levando ao veredito de Jasmine. Ela valoriza suas técnicas, mas acha seus movimentos bruscos e antinaturais. Ela também elogia seu talento intuitivo. Ao mesmo tempo, Arthur percebeu que ela estava se contendo a um extremo, confirmando mais uma vez a avaliação que ela tinha de suas habilidades. Jasmine acha que ele só ficou mais forte com a experiência da adolescência. Mesmo assim, Arthur não quer esperar tanto. Seu novo treino é focar na espada, sem se prender à mana. Jasmine acha que ele enlouqueceu se acredita que vai sobreviver à masmorra sem usar mana. O garoto declara com confiança que só precisa de 2 anos para superar a diferença. Após a declaração do garoto, há um salto temporal de 2 anos. Em um dos encontros da guilda, comentários sobre um famoso espadachim mascarado estão circulando. Um homem confirma que o rumor é verdadeiro, pois seu amigo conseguiu se juntar a ele. Quando o espadachim viaja com Jasmine, a única coisa que seu conhecido mencionou sobre o garoto foi que ele não era mago. Mas ninguém está pronto para acreditar nessas palavras. Afinal, muitos têm a impressão de que o espadachim mascarado deveria ser um aumentador. Todo mundo já ouviu histórias do cara que limpa masmorras sozinho. É algo que até aumentadores de classe B têm muita dificuldade. Por isso, ninguém acredita que o garoto seja um espadachim comum sem mana. Além disso, a presença da Jasmine com ele aumenta a chance de ele ter sido muito ajudado. Todos eles menosprezam a habilidade do espadachim mascarado e acham que os rumores devem estar ligados a Jasmine. Em vez disso, o brutamontes beberrão, cabeça dura e musculoso, está pronto para enfrentar o espadachim mascarado em qualquer dia da semana. Ainda assim, parece que a identidade de Arthur como Note virou um assunto importante. Algumas histórias dizem que ele teria sido aprendiz da Jasmine, mas essa possibilidade também parece improvável. Eles lembram que o garoto já chegou à classe B e, recentemente, até foi promovido à classe A. Bebendo pesado, os caras acham que ele deve ser da classe A depois de aprimorar as habilidades. Este NPC se arrepende de ser só um aventureiro de classe C que não conseguiu se promover por 3 anos. Ele entende a frustração de Termin, o cabeça dura, pois também é um aprimorador de classe B. A simples existência do espadachim mascarado é difícil de aceitar para muitos, por causa das próprias fraquezas. Curiosamente, a porta se abre e um guerreiro dá um passo à frente. É o mesmo cara de quem falavam há pouco, o espadachim mascarado em pessoa. E ele chegou na hora. Terman joga fora a bebida e prepara a lâmina. Ele está feliz em testar o baixinho por quem todos têm estado obcecados. A explosão de raiva de Terman preocupa seus amigos, mas ele está ocupado demais tentando afastar Arthur. O garoto só o ignora e passa por ele como se ele não fosse nada. Isso provoca o Brutamontes a desferir um golpe. Terman tenta aplicar um golpe fatal a partir de seu ponto cego. O ataque termina com sua decepção. Ele errou o garoto? Ou o espadachim mascarado se esquivou? Ele encara Terman com um olhar sombrio, deixando-o mais irritado. O bruto continua furioso após imbuir a lâmina com magia do vento. Ele acha que desta vez o resultado vai ser diferente, mas Arthur apenas se desvia de todos os golpes como se não fosse nada. Em um instante preciso, Arthur fica tão furioso que decepa de um só golpe os dedos da mão do homem. Terman uiva de agonia e medo, chorando copiosamente. Então ele vê um rosto assustador, uma pressão atmosférica como nenhuma outra. O espadachim avassalador já se cansou do acesso de birra deste homem e se senta. O resto deles se intimida só com a presença dele. Arthur pede à garçonete um saco de provisões. Ele pega o que veio buscar e volta para Jasmine, que se pergunta por que ele demorou tanto. Optando por não revelar a verdade, ele coloca a culpa na garçonete, mas Jasmine percebe que algo aconteceu ao ver o sangue em sua máscara. Arthur levanta a máscara e confirma que não causou danos irreversíveis à vítima. No mesmo dia, Arthur decide escrever uma carta comovente aos pais, mencionando sua próxima experiência na masmorra. Ele pede desculpas pela falta de visitas e passa por cima dos últimos 2 anos. A empolgação dele com a Lilia é incontida, e ele espera que o Vincent seja menos rigoroso com a filha. Ele quer que a Lilia treine sozinha por um tempo antes de ir para uma academia. O garoto acha estranho pensar que ela será veterana dele. Ele fala sobre ficar ainda mais forte do que da última vez, quando desafiou o pai dele para uma queda de braço. Recentemente, o garoto avançou para o estágio laranja claro. Jasmine, por outro lado, está ajudando bastante no treinamento e na especialização em magia do vento. Ao mesmo tempo, ele a orienta em técnicas, e assim aprendem um com o outro. Como prometido, esta será a última viagem dele antes de começar a vida escolar.
Ele termina a carta com uma declaração carinhosa de amor. Depois de escrever, Arthur diz que ela será enviada em breve. Jasmine acha que agora não há motivo para se preocupar, pois uma carta é melhor do que a família dele esperando do lado de fora de uma masmorra perigosa. Jasmine pergunta se a pequena companheira vai acompanhá-los hoje, mas Arthur diz que Sylvie só tem se comunicado telepaticamente. Ela também ficou mais esperta e agora fala com mais detalhes. Além disso, não quer interagir com ele até estar pronta. Arthur também não entende o que ela quer dizer. A garota de cabelo preto acha que ela quer ficar mais forte antes de começarem a escola juntos. Com isso resolvido, ela destaca a missão atual. Os dois se apressam e acabam presos com o grupo irritante do Lucas. Sim, aquele garoto mimado que tinha irritado o nosso rapaz da última vez. O fortão de bigode parece ser o líder do grupo e quer apresentá-los ao resto da equipe. Ele também fica feliz em conhecer o espadachim mascarado em toda a sua glória. Esse sujeito é Reginald Bastion, um guerreiro de classe A. Ele cita as especialidades de Lucas, mas eles nem precisam de apresentação, porque já sabem que também há Creole, um aumentador especializado em água que serve como a linha de defesa deles. E há ainda outro entre eles, Elijah, que atualmente foi recrutado como um guerreiro de classe A, com especialização em terra. Oliver, o conjurador, também se apresenta como um mago de classe A. Ele é especializado em magia de cura, mas, pelas palavras dele, parece arrogante. Depois, há Samantha Tempest, uma garota bonita, também conjuradora de classe A especializada em água. Assim como os outros, ela ouviu muitos rumores sobre o espadachim mascarado e espera estar sob os cuidados dele. Broward Landon é o príncipe encantado do grupo, que recentemente ascendeu à classe AA. Ele é o cara que vai liderá-los na incursão na masmorra hoje. Broward chama Jasmine e a amiga dela para se apresentarem. Ela diz que é uma aumentadora classe AA, especializada em magia do vento. Agora eles têm dois guerreiros bem confiáveis entre eles. Por fim, tem o nosso Boy Note, um rank A focado em atributos de fogo. Ao ouvir isso, Samantha fica surpresa ao descobrir que ele consegue usar uma afinidade elemental. O garoto revela que, por um motivo pessoal, está há algum tempo se contendo e evitando usar sua magia. Broward parece intrigado com ele e se pergunta se os dois não têm anéis dimensionais para cuidar da bagagem. Os dois balançam a cabeça em desaprovação. Broward pede ajuda a Lucas, mas ele recusa na hora. Oliver já está com o inventário cheio, levando as coisas da Samantha. Já o armazenamento de Elijah parece livre, então ele ajuda numa boa. Com seu anel dimensional, ele absorve a bagagem deles. Arthur fica bem surpreso ao ver Elijah com esse anel. É uma tecnologia antiga feita pelos mesmos magos que construíram a cidade flutuante de Sirius. Como era de se esperar, eles custam muito dinheiro. Estou falando de milhares para conseguir ao menos um. Arthur expressa sua gratidão com um sorriso, o que faz o garoto de óculos corar. Com os preparativos finalmente prontos, o grupo segue junto para dentro da entrada da masmorra. O grupo está dentro da masmorra encharcada. O líder, Broward, orienta todos a ficarem atentos, pois finalmente chegaram ao primeiro nível. Lucas se surpreende por ainda não terem encontrado um monstro numa masmorra supostamente monstruosa. Eles não acharam nada nesta caverna silenciosa, até que uma pedrinha chama a atenção do grupo. A atenção de Brawl vai para o teto quando ele se apavora ao ver criaturas assustadoras observando-os lá de cima. São os cruéis corredores morcego. E esses desgraçados assustadores não são do tipo que deixa você em paz até estar morto. Jasmine salva rápido a vida de Oliver, enquanto o tanque do grupo ergue o escudo para bloquear aquelas criaturas asquerosas. Diante desse ataque súbito e inesperado, o líder impõe uma formação de equipe para encarar os monstros. O curandeiro lança seu feitiço de cura para garantir que ninguém fique ferido por muito tempo. Os Batrunners não conseguem derrubar todos eles, pois até Elijah mostra seus talentos com lanças de terra. Broward derruba esses desgraçados, mas percebe que não vale desperdiçar a energia deles aqui. Por outro lado, Lucas, desafiador como sempre, conjura um grande ciclone de fogo e incinera essas criaturas horríveis num único ataque. Mas o líder fica bem descontente com a decisão pessoal dele, principalmente porque eles precisam economizar mana por enquanto. Ele se pergunta se o garoto sequer sabe em que tipo de masmorra acabou de entrar. Lucas tem uma visão limitada e diz que queria evitar que os outros gastassem mana. O líder o ignora e recomenda que se apressem, a menos que queiram que os primos do Batman se levantem de novo. Arthur observa que esta masmorra é conhecida por seus mortos-vivos misteriosos e criaturas imortais. Isso tornou impossível para outros aventureiros recuperarem núcleos de mana. Foi só uma sequência interminável de combates, sem resultado algum. Há um bom motivo para os primeiros invasores da masmorra terem decidido chamar esse inferno de túmulos sinistros. Avançando pelo calabouço escuro, Broward lembra do lugar que marcou na última vez que esteve aqui. Isso acalma Arthur sobre o motivo de terem entrado no calabouço. O líder pede para Elijah conjurar algumas saliências para que sirvam de apoio na escalada. O resto do grupo decide se ajudar usando essas saliências e, no fim, todos chegam ao topo.
O líder se lembra de como chegou ao segundo andar antes de decidir parar. Isso quer dizer que o que estiver mais à frente é território desconhecido para todos. Ao mesmo tempo, Brawled está otimista de que o artefato que concede reanimação infinita aos corredores morcego também esteja escondido em algum lugar por aqui. O tanque do grupo topa fazer o necessário para garantir a parte dele do prêmio. Brawled está disposto a compensar Creole muito bem, contanto que eles concluam tudo. Voltando sua atenção para o andar, Brawled acha que já está na hora de entrarem. O grupo avança para dentro até que, por fim, Arthur se lança para salvar Samantha de um projétil que só ele conseguia ver. A garota mal entende o que aconteceu, e alguns se frustram por o líder não ter destacado a menção de armadilhas por aqui. Isso é bem chocante, já que nem Brawled se lembra de ter enfrentado armadilhas da última vez em que esteve aqui. O curandeiro verifica Samantha, mas ela diz estar bem e volta a atenção ao espadachim mascarado, que analisa o projétil lançado contra eles. Arthur logo conclui que aquilo não foi uma armadilha, mas obra de uma besta de mana. Isso choca o resto do grupo e os deixa alarmados com o que vem por aí. Brawled insiste que, daqui pra frente, todos fiquem atentos, pois as coisas tendem a ser mais imprevisíveis. O grupo explora a masmorra mais profunda, até que por fim, chega mais uma vez perto de uma região vermelha e esfumaçada. As coisas não são bem como parecem, pois Brawled se lembra de algo diferente. Desta vez, não é o vapor que emana da caverna, mas sim outra coisa. Até mesmo Arthur percebe a mesma sensação. Não é o calor que eles estão sentindo, é a forte pressão que passa por eles. Ao entrarem na sala vulcânica, eles veem vários geysers espalhados por toda parte. De repente, o grupo inteiro desaba e se pergunta o que está acontecendo. Até Brawled fica sem entender por que o chão está tremendo. Todas as dúvidas são esclarecidas quando um verme de areia gigante, saído direto de Duna, emerge do chão. A mãe de todos os bichos assustadores apavora o curandeiro, e Brawled chama o tanque para avançar. Esse cara, Creole, pode ser bem gordo, mas salta alto e levanta uma esfera de água para proteger o grupo. Agora, o verme de areia está preso por um momento, dando tempo suficiente para organizar um contra-ataque. Brawl não lembra de ter visto uma besta de mana gigante assim. Enquanto Creole fica atônito com o fato de uma nova espécie de monstro ter surgido de repente dentro desta masmorra, a discussão deles importa muito pouco para a criatura, que está prestes a lançar seu primeiro ataque furioso. Mas, para a surpresa de todos, ela opta por não atacar e, em vez disso, atravessa o subsolo. Isso faz parecer que a criatura deixou de tê-los como alvo. O curandeiro, arrogante, recomenda que chequem o artefato. Em vez de se preocupar com o verme, ele segue em frente, desafiando as ordens do líder. Até a Samantha acha que ele está sendo idiota. Mas esse cara tem coragem de titânio para um curandeiro e mesmo assim sai do grupo. Brawled chama o nome dele várias vezes, mas ele nem ouve. Enquanto isso, Arthur sente algo vindo do subsolo e se apavora ao entender o que está acontecendo. Ele avisa Lucas para lançar, na hora, uma barreira de onda de calor e, em seguida, estende a mão para Brawled. Agarrando o casaco, Lucas perde a paciência e não tem escolha a não ser conjurar a barreira. Na confusão, o ataque é direcionado perto de Oliver, e bem quando Arthur ia sugerir que ele erguesse uma barreira para si, o sujeito é incinerado numa explosão devastadora, eliminando-o. Diante da tensão, Samantha conjura uma barreira de água. Quando a situação acalma, o rosto de Brawled vira horror. O resto do grupo mal consegue olhar para o que vê diante de si. O corpo do curandeiro foi queimado até os ossos, deixando pedaços de carne espalhados no chão. Que ele descanse em paz. Arthur decide recolher o cristal de mana dos restos e joga para Samantha, pedindo que ela substitua a gema pela da varinha. Ela segue as instruções, enquanto Arthur reforça que precisam sair já. Nem o líder consegue recusar a ideia do garoto, pois eles não têm como sobreviver a outra erupção de um desses geysers. O grupo se move rápido, correndo rumo à saída, mas é ali que sua amigável mãe de todas as criaturas horrendas aparece. Brawled, mais uma vez, ordena que o tanque conjure uma barreira de água, mas agora o verme está bem agressivo e parte para o ataque. Então, Elijah e Samantha brilham, lançando um ataque de atordoamento para atrasar a criatura ao máximo. Elijah conjura o aperto da serpente de pedra para conter o monstro, mas isso só funciona até certo ponto. Até o líder se surpreende ao ver que os dois feitiços não funcionaram. Em seguida, ele orienta Jasmine e Reginald a lançarem com ele um ataque combinado. O corpo de Brawled é fortalecido pelas chamas, e ele manda Jasmine distrair a criatura, permitindo que o atacante final dê o golpe decisivo entre os olhos do monstro. Se este plano de ataque falhar, então Lucas e Arthur entrarão em ação para reforçar a ofensiva. Brawled é o primeiro a atacar a criatura com golpes flamejantes. Em seguida, Jasmine desfere golpes de lâmina de vento, ambos ferindo um pouco o verme. O atacante final é Reginald, que acerta o alvo com o martelo, esmagando a cabeça do monstro.
A cena tira Lucas do combate. Ele fica paralisado e se recusa a agir, por medo. Isso porque, até aqui, nenhum feitiço de fogo tem sido eficaz contra este monstro. Arthur acha que precisa aumentar a intensidade de suas chamas a um nível extremo para enfrentar a resistência do verme. Ele reveste sua arma com um brilho alaranjado e salta para desferir o primeiro golpe crítico no monstro, arrancando alguns de seus dentes. Ele avisa Jasmine para seguir com a parte dela no ataque, e ela faz o mesmo, rompendo o outro lado do rosto do monstro. O verme agora uiva de dor, enquanto o sangue jorra de suas fendas. O líder avisa Lucas para agir imediatamente, mas antes que ele consiga avançar para o ataque, o verme acaba recuando. Eles estão a salvo por enquanto, e o líder está grato pelo desempenho do grupo. Jasmine insiste que se apressem, enquanto Lucas já se gaba de ter afugentado o verme com facilidade. Ele logo é posto no seu lugar quando o chão treme sem controle. Dessa vez, ainda pior do que a anterior. Arthur percebe que o objetivo do verme nunca foi matá-los direto, mas esperar outra erupção que acabaria com todos eles. A equipe toda ergue barreiras defensivas para evitar o mesmo destino de Oliver. Jasmine poderia salvar Arthur, mas aí Lucas ficaria sem defesa. O nosso garoto arrisca a vida só para salvar a pele dele, e conjura uma parede de chamas incrível, tornando-se o salvador dele. A erupção termina, mas o chilique do Lucas não. Ele afasta Arthur com um golpe, o que me faz querer torcer para que Arthur jogue ele num vulcão. Quero dizer, por favor. Arthur volta a atenção para o líder ferido deles, que fez o possível para proteger seu companheiro de equipe, mas acabou perdendo um membro no processo. Samantha mal consegue encarar a cena horrível. O homem uiva em agonia implacável, gritando até ficar sem voz, enquanto seus companheiros o seguram para estancar o ferimento. Arthur faz o melhor que pode com a espada na luta, sentindo tanta dor que chora muito. Quando Arthur terminou, Samantha assumiu para curar o homem. Foi um trabalho bem tedioso para o espadachim mascarado. Creole, sendo um sujeito generoso, decidiu dividir alguns de seus sanduíches com o garoto, tentando animá-lo. Ele se sentou ao lado do garoto, falando sobre seus sanduíches de emergência quando se sentia triste. O menino é grato pela consideração dele. Seguindo as instruções, Arthur tosta a parte de dentro do sanduíche, deixando um cheiro quente e delicioso, a ponto de até o Creole querer um pouco. Ambos curtem os sanduíches deliciosos que a noiva do Creole preparou. O garoto acha que ele é bem sortudo por ter uma esposa que cozinha tão bem. Ele quer que Creole mande seus cumprimentos. Mas pela reação hesitante dele, podemos supor o pior para a esposa dele. Tirando esses caras, o grupo está em frangalhos porque Lucas fica apontando o dedo para o líder deles. Ele está furioso porque o líder deles agora está quase inútil, e o curandeiro principal deles também já não está mais. Broad, irritado, berra com a criança arrogante que Arthur salvou no último segundo. O líder queria salvar a companheira Samantha, e por isso sacrificou o próprio membro para cumprir a tarefa. Broad grita com Lucas por não ter levantado a tempo uma barreira de defesa, mas o espadachim mascarado já está de saco cheio e aponta Lucas como o principal problema. Arthur corta a conversa fiada dele, dizendo que não tá nem aí se ele é o melhor aprimorador ou conjurador que existe. No momento, só pensa que esse pirralho mimado é um peso morto para a equipe. Ao ouvir isso, Lucas sai frustrado, e Reginald recomenda que o líder da equipe descanse um pouco. Com Lucas já fora, o garoto confronta o líder, pedindo que ele decida na hora antes de avançarem mais fundo na masmorra. Reginald sofreu queimaduras por causa da erupção, mas seus ferimentos não são profundos. O restante da equipe está bem, mas a única pessoa em perigo é o próprio líder da equipe. Arthur quer que ele decida aqui e agora se vai continuar avançando ou não. Cerrando os dentes, o líder da equipe mostra um olhar decidido, dizendo que está pronto para enfrentar a última incursão na masmorra de sua vida. Até o fim, Samantha expressa sua preocupação, sabendo que ele vai ter dificuldade de lutar com um braço só, de qualquer forma. Broad é um amplificador poderoso na equipe deles. Ele confirma que não será um peso. No entanto, sua única condição é que a liderança seja transferida para Arthur. Afinal, ele é a pessoa mais prática do grupo. Apesar de enfrentarem tanta incerteza, o restante da equipe concorda com essa decisão sem dificuldade. Ao perceber que todos aceitam, Arthur também aceita. Sua primeira ordem é descansar por 1 hora antes de avançar. Depois do descanso, a equipe segue adiante, mas Broad ainda está confuso. Em New Revelations, o túnel não estava bloqueado antes. Reginald tenta ao máximo brandir sua arma, mas só deixa uma marca. Então, desta vez, usa sua afinidade elemental, revestindo a arma com uma barragem rochosa e disparando uma explosão de impacto. Mesmo assim, isso só deixa uma espiral, insuficiente para atravessar, e dá um tapinha no ombro do rapaz. Jasmine prepara suas Windcutters e recomenda que ele repita o mesmo golpe. Os dois avançam para um ataque duplo. Desta vez, ele destrói o escudo do túnel e abre passagem. Uma luz forte bloqueia a visão deles, antes de o grupo se chocar ao encontrar uma floresta surgida do nada. A equipe entra na floresta, e o primeiro pensamento que vem à mente do garoto é que não há nenhum pilar, o que levanta a questão de por que aquilo ainda não desabou.
Ao redor havia flores bonitas e um lugar para descansar. Então Creole diz que está com sono. A sugestão surpreende, ainda mais porque eles tinham descansado há pouco. Arthur insiste que continuem em movimento e acha que há algo errado no ambiente em que estão. Creole não tem certeza sobre a opinião dele, mas os sentidos do espadachim mascarado estão no limite. Ele não consegue explicar o que há de errado com este lugar estranho. Mais à frente, Jasmine vê uma figura nas sombras e, pouco depois, parece hipnotizada por um instante, até que uma pancada forte a acorda da ilusão. Creole solta a arma e vê à frente sua falecida esposa Clara. Ele tenta estender a mão cedo demais, apressando o passo para alcançá-la. O resto do grupo percebe que ele foi precipitado, mas as palavras deles não o alcançam. Arthur sabe que isso está ficando perigoso e tenta impedir, mas não adianta. Jasmine o segura e afirma que a névoa está afetando todos com suas ilusões. Por isso, os sentidos de Arthur já estavam em alerta máximo. Ele reúne o grupo e explica que a névoa está enganando todo mundo. Samantha é instruída a conjurar uma barreira de água na hora, e ela o faz. Ela também está curiosa sobre essa tal Clara. Reginald fica triste ao revelar a verdade. Clara já se foi há muito tempo, pois foi morta em uma masmorra. Até Broled estava lá para testemunhar a cena horrível. Eles mesmos enterraram as cinzas dela com as próprias mãos, então não tem como. Reginald acha que deveriam ir atrás do colega, mas Lucas já está ficando de saco cheio das besteiras deles. Ele não entende como eles ainda vão contra o plano de ficarem juntos, mesmo sendo os aventureiros mais experientes do grupo. Enquanto isso, Arthur se concentra em Jasmine, que parece sempre atordoada e preocupada. O rapaz pergunta educadamente se ela também viu alguém. Ela viu a ilusão do pai, que a chamou como se fosse aceitá-la. Isso fez voltarem algumas lembranças ruins. Vê-la tão abalada deixa Arthur irritado, e ele a consola, dizendo que ela vai ficar bem. Ela sorri para ele, mostrando que agora está bem. Arthur pede que ela use um feitiço de vento para afastar a névoa. Infelizmente, os feitiços dela não a dissipam por completo, mas abrem um caminho para eles seguirem e encontrarem Creole. Ela conjura 2 esferas de vento e avança com o feitiço. Arthur pede a Samantha que abaixe a barreira, permitindo que Jasmine use um golpe chamado Uivo da Banshee, lançando uma rajada de vento forte e concentrada que abre um caminho à frente. Com a névoa dissipada, o grupo se horroriza ao ver o que há adiante. Cipós enormes nem sequer estavam ali há um instante, e também não foram afetados pelo feitiço de vento de Jasmine há pouco. Lucas é a primeira linha de ataque, já pronto para a briga, e conjura chamas de brasa em forma de crescente para incinerar as vinhas no caminho. Ainda assim, essas vinhas queimadas parecem estranhamente não ser afetadas. Logo após surpreender o conjurador de fogo, o espadachim mascarado diz a Reginald para priorizar a proteção dos conjuradores até que eles consigam lançar feitiços mais fortes e dar um golpe decisivo. Arthur imbui sua lâmina com mana e instrui tanto Broad quanto Jasmine a conduzirem um ataque com ele. Os 3 desencadeiam seus ataques, cada um cortando as vinhas com suas lâminas. Arthur se vê momentaneamente preso, então desfere um golpe em turbilhão, cortando todas elas. No entanto, nenhuma das vinhas está pegando fogo, o que o faz se perguntar se a umidade as está mantendo vivas. Então ele carrega sua espada e desfere um segundo golpe. Desta vez, as vinhas não se regeneram, provando a estratégia dele. Então ele chama Broad e recomenda com respeito que use um feitiço abrasador na arma, mas se choca ao ver o espadachim de um só braço agindo de forma totalmente insensata e imprudente contra as vinhas. Ele perdeu a sanidade e Arthur sabe disso. Ele se vira para ver como Jasmine está se saindo, e ela está indo muito bem por conta própria. Decidindo ir para o lado de Broad, Arthur avança rapidamente. O loiro imprudente fica totalmente imobilizado pelas vinhas, sem ter para onde correr. Por sorte, Arthur está lá para salvá-lo, cortando tudo. Então ele se vira e pergunta ao ex-líder se ele quer mesmo morrer nessa masmorra, de tão imprudente. Arthur pede que ele lute com mais inteligência, usando o Brian em vez de surtar, já que ainda precisam dele para terminar. Lucas bebe uma poção de mana e decide se soltar com seu feitiço de chamas. Esse ataque é menos potente, mas tem mais alcance e é mais inflamável. Nosso garoto está impressionado com o desempenho do pirralho mimado até agora. Reginald avisa Elijah quando uma vinha vem direto na direção dele. Felizmente, Broad recuperou os sentidos e o protege bem na hora. Isso deixa Elijah preparar seu feitiço de terra, rachando o chão e fazendo as vinhas afundarem. 2 feitiços estão mantendo o monstro vegetal sob controle, e com o feitiço de Samantha, eles devem achar o colega de equipe desaparecido. Ela libera o feitiço com sua nova pedra preciosa. Sifão aquático é uma habilidade única, normalmente usada para reunir água ao redor, e aqui para sugar a umidade das vinhas, deixando-as murchas e inúteis. Mesmo assim, Sampna desmaia após usar a habilidade, e Arthur a ampara a tempo. Ele se impressiona por ela ter usado um feitiço utilitário como ofensivo. Samantha recebe os elogios, e eles se viram para ver a névoa sendo atraída de novo para as vinhas. As vinhas malditas se regeneram por completo, provando que os esforços anteriores foram inúteis.
Até Lucas está preocupado agora, enquanto Arthur percebe que as vinhas são obrigadas a absorver a névoa por causa dos ataques pesados que sofreram. Infelizmente, antes que ele consiga instruí-los a fazer algo, ele vê sua equipe paralisada sob o comando do monstro vegetal. Quando Arthur se vira, ele também sente um forte calafrio na espinha. Aquelas vinhas viraram um enorme monstro sobrenatural, saído direto de um pesadelo. A espada de Arthur cai quando ele vê o Golias de pesadelo se erguendo diante dele. Aquilo é um demônio de paralisia do sono turbinado. Samantha fica tão dominada pelo medo que se rende imediatamente, percebendo que a lenda do guardião da floresta anciã não é apenas uma lenda. Brauld, que deveria ser um dos mais fortes, também admite que eles não vão sobreviver a esta masmorra. Arthur percebe que aquele loiro idiota perdeu a sanidade de novo. Reginald encara aquela coisa com os olhos quase saindo das órbitas. Não dá pra enfrentar uma besta de mana classe S numa masmorra como esta. Além disso, eles veem o corpo de Criol sendo usado como receptáculo. A vida dele está sendo drenada, e ele ainda está num estado lastimável, choramingando e implorando para a esposa voltar. A equipe está atônita demais para mexer um dedo. O guardião de Elderwood ergue a perna enorme e esmaga Criol, fazendo Reginald berrar e lamentar o nome do amigo perdido. Em resposta, o monstro solta um rugido provocador, com bocas sobrepostas, assustadoras e dentes horríveis. Reginald está por aí virando Super Saiyajin, como se tivesse perdido o Kuririn ou algo assim. Arthur sabe que esse sujeito vai ser destruído se desafiar um colosso daqueles. Ele quer que parem de brigar, mas Reginald está furioso e usa o martelo para jogar Arthur longe. Reginald acabou de brincar e perdeu o juízo. Ele cobre o corpo inteiro com rochas, adotando uma transformação poderosa. A luta começa quando o colosso horripilante libera seu vórtice de vinhas, avançando com tudo contra o homem. Arthur implora para que Elijah lance logo um escudo para proteger Reginald, mas ele se quebra na hora com o impacto. Enquanto isso, Jasmine segura a mão do nosso garoto e insiste que eles saiam dali já, pois não tem chance nenhuma de derrotar esse Golias. Arthur, por outro lado, se preocupa com a equipe. A barreira de Elijah vai sendo aos poucos atravessada pela criatura, e ele está gastando a própria força vital só para mantê-lo. Arthur lembra Jasmine da promessa que fez à equipe, mas Jasmine, com os olhos marejados, lembra que prometeu à família dele que todos voltariam. O ataque destrói a barreira de Elijah, enquanto Jasmine insiste na promessa de proteger Arthur por causa da família dele. Reginald é um maluco porque o sujeito realmente sobrevive ao ataque e sai xingando o monstro, um gigante vegetal. Arthur sabe que eles deveriam ir embora, mas não quer largar sua equipe na mão. Não assim. Apesar do que sente, Jasmine decide aceitar a decisão dele. Voltamos à luta entre a mãe de todas as feiuras e o Hulk de pedra, aqui. Reginald está com sua armadura de golem e quer obliterar essa salada ambulante. Seu primeiro ataque perfura as vinhas da criatura, fazendo-a gritar de dor. O restante das vinhas é direcionado para outra equipe que mal consegue desviá-las. A atenção de Reginald se volta às vinhas que vêm contra ele por trás. Ele as afasta com um golpe da arma, mas o implacável guardião de Elderwood ainda assim acaba por contê-lo. Amparando Samantha, Arthur orienta Elijah a proteger Jasmine enquanto ela escapa com Brauld. O único objetivo agora é fugir, isso até Arthur ver o guardião de Elderwood rugindo com sua presença dominante. Eles ficam apavorados ao ver Reginald completamente preso. Arthur tenta orientar Lucas a queimar as vinhas e salvar o companheiro, mas o Mago do Fogo não está mais para brincadeira e aponta seu cajado de fogo para Samantha. Mas aquilo foi só uma distração para pegar o espadachim mascarado desprevenido. Quando o feitiço atravessa Arthur, vemos uma recapitulação do que aconteceu quando as vinhas derrubaram Lucas antes. Ele se levantou rápido e percebeu o quanto estava em desvantagem. Ele via a saída ao alcance e seus companheiros lutando pela vida uns dos outros. Mas o maldito orgulho dele pela família Wakes falou mais alto. Então ele pegou o cajado e retomou a postura. Lucas não podia deixar aquilo continuar. Numa reviravolta inesperada, ele apontou a arma para Arthur, garantindo sua sobrevivência. Em seguida, atirou em Arthur a queima-roupa, arremessando-o para longe com o impacto. O corpo dele é arremessado para o lado, com graves ferimentos no abdômen. Só de ver isso, Jasmine fica apavorada e, sem pensar, se joga para protegê-lo. Lucas a avisa para parar e, enquanto ela se distrai, dispara um feixe de fogo. O ataque a atinge também, causando ferimentos semelhantes aos de Arthur, enquanto o corpo dela desaba no chão. Brauld agora também está em apuros, enquanto Lucas aponta seu cajado para Elijah, satisfeito em mandá-lo para o inferno se ele se mover 1 centímetro. Elijah pergunta o que deu nele. Mas esse meio-elfo idiota está dominado pelo orgulho e não quer arriscar a própria vida para deixar os demais escaparem. Ele acha que eles deviam se sentir honrados por morrer como heróis, dando a ele tempo para fugir. Lucas atira no cristal e espera contar a todos sobre os sacrifícios corajosos deles. Elijah quer dar uma surra nele, mas acaba derrubado pelo guardião de Elderwood, sobrando pouca esperança para os nossos heróis. Todos estão em estado crítico enquanto o monstro planta Denteudo os devora.
Elijah se recusa a deixar que esse seja o fim da sua história, juntando o último resquício de força para fazer o que puder. Quem surge em seu socorro é o herói classe A, Brawled, que envolve as chamas nas vinhas, protegendo o garoto no último momento. Desta vez, o antigo líder enfim age como um homem e se recusa a deixar os jovens aventureiros morrerem. O monstro solta um rugido ameaçador contra ele, mas o herói flamejante da justiça segue firme, avançando com a espada em chamas na mão. O herói salta e golpeia com a espada em chamas, despejando toda a fúria no Golias. Enquanto isso, Elijah vê que Arthur e Jasmine estão muito mal. O corpo do guardião de Elderwood é partido ao meio com o último esforço de Brawled, mas quando as vinhas começam a se regenerar, as chamas do herói se espalham e seu rosto vira desespero. A monstruosidade horripilante que o encara é tão assustadora que até Brawled fica apavorado. Ele aceita o destino enquanto a criatura de Vides se aproxima com seus tentáculos. É seguro dizer que Brawled está acabado. Quanto a Arthur, ele está em péssimas condições, tossindo sangue. Sua máscara caiu, e ele mal consegue manter a consciência diante de Elijah. O garoto se vira para Jasmine, que também está fora de combate. Depois, vê os cristais e percebe que não há como escapar, a não ser usar seu último recurso. Ainda assim, após usar o golpe, ele pensa que talvez nem sobreviva. Arthur usa seus poderes e acessa a segunda fase do despertar do dragão. Antes, seu treino na Terra dos Elfos trouxe grandes descobertas. A primeira foi liberar a fase 1, chamada Acquire. Usando as habilidades inatas de Sylvia, ele conseguiu se desconectar por um tempo do espaço e do tempo. Isso tinha muitas limitações, pois afetava seu núcleo de mana e drenava sua energia. O segundo avanço na Terra dos Elfos foi além das expectativas dele. A mesma transformação que levou décadas para Virian alcançar exigiu do garoto apenas 3 anos para ser conquistada. Esta fase é chamada de fase de integração. O corpo de Arthur passa por uma mudança, à medida que o cabelo dele muda de cor. Por fim, conseguimos ver a Sylvie desaparecida, que agora é uma dragão alada madura. Ela sente que Arthur está em perigo e corre para ajudá-lo. Ele fala com ela, dizendo mentalmente para ficar afastada por enquanto. E, se algo acontecer com ele, ele quer que ela volte para o lugar do Vincent. Sylvie, como uma criança teimosa, decide ignorar os avisos dele. Arthur mal consegue andar e implora para ela ficar fora disso. Pela primeira vez, ela escuta o que ele diz, confiando que ele vai voltar para casa. Temos uma tomada ameaçadora do nosso garoto caminhando rumo à monstruosidade sobrenatural, com a mente confusa pela emoção, enquanto salta para o topo de uma rocha. Em seguida, Arthur lança um feitiço de gelo e foca toda a atenção na fera classe S. Ele é o primeiro a atacar, pensando em como Virian achou necessário nocauteá-lo logo após o garoto entrar na fase de integração. Ele espera acabar com isso rápido, para reduzir depois a reação adversa da habilidade. A afinidade de gelo de Arthur congela as vinhas no lugar. Mesmo controlando o mana ambiente, ele ainda tem dificuldade em manter o feitiço. Com as vinhas congeladas no caminho, ele avança para congelar tudo à frente, chegando cada vez mais perto do rosto do monstro. A dificuldade de Arthur aumenta quando ele vê as vinhas se soltando e se movendo, mesmo congeladas. Ele as congela de novo antes que alcancem seu rosto. Na verdade, a habilidade que ele acabou de usar se chama Zero Absoluto e neutralizou completamente o monstro, com todo o tempo do mundo. Arthur concentra 3 afinidades elementais na palma da mão, com seu corpo sendo corroído por relâmpagos roxos crepitantes. Esse ataque obliterou o rosto da criatura e destruiu o que restava de suas vinhas. Com o monstro-chefe derrotado, o sangue jorra do corpo por todas as aberturas. Nosso garoto salvou o dia, ao custo da própria vida. Ele desmaia no chão, sem ter mais nada a dar. De volta à cidade de Shiris, a família vive um momento íntimo, com Ellie exausta pelo treino. Eles a deitam na cama, enquanto Reynolds fica ao lado dela. De repente, um barulho, seguido pela joia brilhando, deixa os dois inquietos. A mãe do Arthur está completamente incrédula e espera que o anel esteja com defeito. A consciência do menino está fraca e seu corpo inteiro tomado pela dor. Ele cospe sangue, enquanto Elijah o vê enfim despertar. Ele implora a Elijah que quebre o cristal de cura na sua luva. Seguindo suas instruções, Elijah logo age. Ele estilhaça a gema, que libera uma onda de magia curativa, e livra os dedos de Arthur da magia de gelo fora de controle. Arthur sente um leve alívio, mas não consegue esquecer o desgraçado que os abandonou. Por um momento, sua mente se prende à vingança, até lembrar de Jasmine e pedir para ver como ela está. Elijah aponta para o lado, pois ela também foi derrubada e está inconsciente. Infelizmente, no caso dela, o ataque foi mais brutal, já que naquele momento seu corpo não estava reforçado por mana. Elijah conseguiu tratar a queimadura o melhor que pôde, mas tem certeza de que ela sofreu danos internos. Além disso, Arthur percebe a urgência e o manda usar a segunda gema nela.
Elijah age com bom senso, curando bem os ferimentos de Jasmine. Ele tem certeza de que ela ficará bem em poucas horas. O garoto é grato por seu presente de aniversário terem sido as gemas feitas por sua mãe. Ele se lembra de que o nível atual de sofrimento é familiar desde os 4 anos. Indo para o lado de Sylvie, ela percebe que seu pai já está acordado e se aproxima da masmorra. Enquanto isso, o desgraçado do Lucas é visto saindo às pressas, quase sem conseguir ficar de pé. Arthur diz à dragão alada que, por hora, ela deve focar só no treinamento, pois não há mais perigo. Ele lembra que não há nada a temer, então ela deve focar no treino por enquanto. A conversa termina ali, com Elijah checando a saúde do garoto. Arthur brinca que está em ótima forma para correr uma maratona, como se estivesse competindo com David Goggins. Ele é persistente pra caramba. Pensativo, Elijah decide mudar de assunto, ficando surpreso ao ver que o espadachim mascarado é tão jovem quanto ele. Isso faz nosso garoto lembrar que perdeu a máscara descolada. Nem Elijah conseguiu achá-la entre as ruínas do campo de batalha. Tudo bem, mas Arthur se preocupa mais com a espada e pergunta se ele achou um pedaço de pau. Felizmente, Elijah recuperou a arma por acaso, o que alivia bastante Arthur enquanto ele cai novamente. Ele é infinitamente grato a esse rapaz por ter salvado suas vidas e protegido sua arma, quando na verdade, ele poderia ter priorizado a si mesmo e deixado a masmorra. É um ato nobre, verdadeiramente nobre. Elijah argumenta que, se tivesse feito isso, não seria diferente de Lucas. O garoto ri, discordando dessa afirmação, porque aquele pirralho mimado é muito pior. O garoto de óculos quer saber por que Arthur decidiu ficar e lutar pelos outros, mesmo podendo ter ido embora a tempo. Com isso, Arthur disse que prometeu a alguém muito querido virar alguém capaz de valorizar quem está ao seu redor. Essa confissão faz Elijah, normalmente estoico, rir, pois acha que Arthur fala como se fosse um velho. Ele se pergunta que tipo de vida alguém da idade dele deve ter levado até agora para acreditar em coisas assim. Arthur muda de assunto e pergunta por quanto tempo ele ficou desacordado. Elijah não tem certeza, mas diz que deve ter sido ao menos mais de um dia. Arthur lamenta que vão ficar presos ali até Jasmine conseguir funcionar e conclui que é uma boa chance para se conhecerem melhor. Ele estende a mão para Elijah e desta vez se apresenta pelo nome e até pelo apelido, Art, com um sorriso. Assim começa o início de uma nova amizade. Elijah se apresenta como alguém das terras dos anões, batendo no metal. Arthur pergunta se é ele o responsável por criar o abrigo de metal. Acontece que essa foi a única maneira que Elijah encontrou para garantir que a caverna não desabasse sobre eles. Isso significa que o corpo do guardião de Elderwood foi o motivo de ela ter se mantido estável por um bom tempo. Arthur sabe bem que gente comum não cria metal do nada, quer dizer, a menos que seja um anão. Claro que Elijah percebe que seu último segredo já foi por água abaixo. Enquanto Arthur aceita ouvir o lado dele da história, o garoto de óculos acha justo que Arthur também conte o que fez para ficar de cabelo branco e virar um deus. Por um instante, Elijah até lembrou dos olhos de Arthur ficando roxos e brilhantes. Então há muita coisa a explicar. Nosso protagonista não liga para explicações, desde que troquem informações equivalentes. Elijah começa confirmando suas suspeitas sobre sua origem. Ele vem do reino dos anões, onde o ancião Rudeus cuidou dele e nunca falou muito sobre os pais do garoto. As únicas lembranças da infância dele são flashes incompletos. Mesmo assim, ele teve uma vida bem normal lá, antes de passar do estágio laranja escuro. Então ele sentiu uma onda de energia e desmaiou. Ao acordar, o garoto estava cercado por espinhos de metal por todos os lados. Então Hada decidiu que seria melhor o garoto explorar o resto do continente, sem precisar dar a isso um motivo central. Grande parte dos seus próprios poderes ainda é um mistério, e ele sempre sente um certo desconforto, como se algo em sua origem estivesse fora de controle. Bem na hora de Arthur explicar, Jasmine solta um ronco alto em seu sonho. Ela está desmaiada e conversa com Arthur em seus sonhos, fazendo os dois darem uma boa gargalhada. Elijah pede desculpas por sua história emocionante, mas Arthur acha que está tudo bem. Agora ele quer saber a verdadeira origem do espadachim mascarado. Arthur diz, sem rodeios, que domina a conjuração elemental quádrupla e que é um aumentador com desviantes de gelo e raio. É tanta coisa para assimilar de uma vez que Elijah, sem querer, acaba batendo a própria cabeça de choque. Ele achava que tinha conquistado o primeiro lugar por ser o esquisitão, mas a constituição do Arthur simplesmente o deixou no chinelo. Arthur explica o motivo das marcas. Ele é um domador de feras que soltou sua fera no passado. Elijah segue atordoado com as palavras dele, sobretudo ao descobrir que Arthur tem só 11 anos. Elijah é um ano mais velho, mas acha que não é algo de que se orgulhar quando percebe que é Arthur quem faz o possível para segurar o riso. Os dois desajustados riem um do outro, lembrando boas memórias.
Mesmo assim, Arthur não se recuperou por completo e ainda sente dor dos ferimentos. Ele usa a última gema em si, e é aí que Jasmine acorda. Ao ver o estado do garoto, ela logo o segura, pedindo desculpas por tê-lo decepcionado. Jasmine derrama lágrimas, tomada pela culpa de não ter conseguido protegê-lo. Arthur suaviza a expressão ao vê-la nesse estado e lhe diz que está tudo bem. Ele a abraça com carinho, enquanto ela se vê tomada pelo peso das próprias escolhas. Arthur a tranquiliza, dizendo que foi escolha dele ficar para trás e lutar, e que ela acabou se ferindo com isso. Enquanto isso, Arthur reflete. É a primeira vez que ele sente Jasmine menor do que ele. Ele solta um gemido leve de dor, deixando-a preocupada com os ferimentos dele. Ela pede a Elijah que use o anel de armazenamento para soltar as bolsas. Ainda bem, ela tinha preparado um kit de emergência. Depois de um tempo, ela faz um curativo nele. Ele parece uma múmia, de tão coberto que está. Arthur se levanta, apoiado pelos amigos. Já é hora de voltarem para casa. O trio consegue sair vivo enquanto Elijah desfaz sua barreira de metal. Do lado de fora, o lugar inteiro está congelado em gelo. Arthur pergunta se alguém da equipe dele sobreviveu. Braud e Reginald não sobreviveram, então é bem provável que ninguém mais tenha conseguido. Arthur está cheio de culpa, enquanto Jasmine está curiosa sobre o que aconteceu com Samantha. Elijah explica que criou um abrigo de metal ao redor dela, da garota, antes de se separarem, mas não sabe se ela saiu viva. Mesmo assim, Arthur insiste na mesma pergunta. Não há como saber como eles vão escapar desta jaula. Ele procura o núcleo de fera do monstro, que se perdeu na barragem de gelo. Elijah não conseguiu localizá-la antes, mas acha que agora poderia tentar encontrá-la. Elijah concentra sua energia na Terra, ordenando que ela procure a pessoa desaparecida. Esse feitiço se chama Pulso da Terra e envia um sinal por toda parte para detectar formas de vida. Por sorte, ele encontrou Samantha bem e seguiu em frente para salvá-la. A habilidade que mostrou deixou Arthur atônito, pois o feitiço costuma procurar só na superfície, não no subsolo. Os dois decidem seguir seus passos até que Elijah pare. Lá, ele vê o invólucro de metal que havia envolvido Samantha. Ele segura a parede metálica e a corta, chamando por ela. Samantha está em estado muito grave, com queimaduras e hematomas por todo o corpo. Elijah tenta se aproximar, mas Arthur acha que não é seguro, pois a vinha piora os ferimentos dela. Felizmente, a respiração dela está boa, mas a febre preocupa. Arthur se alivia por ela estar inconsciente. Caso contrário, ela não teria sobrevivido, mas Elijah se pergunta se isso é mesmo bom. Como a mais forte do grupo, Jasmine carrega o corpo dela que se debate e sugere voltar. Arthur olha em volta, preocupado por não conseguir rastrear o núcleo da besta da criatura. Um núcleo inestimável de uma besta de mana classe S será perdido para sempre. Enquanto o grupo caminha, eles sentem um tremor súbito sob os pés. Elijah se preocupa e prepara seu feitiço, mas Arthur o impede, pois sabe o que vem. O teto da masmorra se rompe e o que surge diante dos olhos deles surpreende a todos. Uma Sylvie já madura, em sua forma poderosa, finalmente está ali. Arthur fica no mínimo atônito, pois ela era minúscula poucos anos atrás e agora está alta e forte. Sylvie lambe o rosto dele, bagunçando o cabelo do nosso garoto. Elijah estremece, sem entender como uma Wyvern pode ter 4 membros, então percebe, é um dragão. Um dragão de verdade, Arthur confirma, deixando-o mais chocado. Ele ajeita o cabelo e ama o vínculo. Ao apresentá-la como Sylvie, Elijah não entende como dragões, que achava estarem extintos há séculos, reapareceram. Arthur reforça que ele precisa manter em segredo a existência dela. Jasmine não é uma ameaça, já que sabe que Sylvie faz com ela o mesmo tratamento de lambidas, estragando o cabelo. Além disso, Elijah provavelmente tem a mesma reação que a nossa, porque tenta entender como um garoto de 11 anos pode ser tão poderoso, ainda por cima com um dragão ao seu lado. De qualquer forma, eles decidem usá-la como transporte. Arthur diz a Elijah para subir, pois é hora de sair desse inferno. Eles pousam do lado de fora do covil do chefe, e o resto do caminho segue a pé, enquanto o grupo enfrenta os Batrunners. Os monstros acabam fugindo assustados demais ao verem um dragão gigante por perto. Elijah fica muito confuso sobre por que não trouxeram Toothless para cá desde o começo do ataque. A Samantha está aos poucos recobrando a consciência. Eles a deitam no chão para descansar um pouco. Ela abre os olhos e acha o nosso rapaz ainda mais bonito sem a máscara. Arthur só quer que ela poupe as energias. Samantha revela que está guardando algo precioso e essencial. Ela não só conseguiu o corpo da besta, como também protegeu a máscara quebrada de Arthur. As duas coisas o fazem sorrir, e ele a elogia por isso. Arthur acha uma boa ideia dividir os lucros do corpo da besta depois de vendê-lo. No entanto, Jasmine não quer e acha que Arthur é quem mais merece do grupo. O mesmo vale para Elijah, que não quer mesmo ter nada a ver com os restos do monstro. Arthur tenta lembrar esses tolos de quanto vale o núcleo de mana.
Samantha deixa isso com ele, dizendo que só está respirando graças ao último esforço de Arthur. Ela acha justo que ele mereça mais a recompensa. O garoto vê que o resto dos aliados está satisfeito e deixa o núcleo em suas mãos. Ele agradece a confiança deles e se volta para Samantha. Ele checa o pulso dela e recomenda que Jasmine e Elijah busquem ajuda logo. Os dois se levantam, mas pouco antes de saírem, Elijah deixa sua bolsa de emergência com o nosso garoto, para garantir suprimentos caso precise. Aqui, Arthur vê o pergaminho de Mana e sente vontade de escrever para os pais, para que não se preocupem mais. A mensagem é enviada e ele fica feliz por eles não se preocuparem quando ele voltar. Em seguida, ele fica curioso em saber como Sylvie cresceu tanto ao devorar núcleos. Sylvie caça muitas criaturas para ficar desse tamanho e tão forte, o que o faz se perguntar se ela consegue usar sua habilidade de transformação. Ela mostra isso ao voltar à forma do pequeno lagarto que todos conhecemos e adoramos. A garotinha se aproxima, e Arthur faz carinho nela com cuidado. Os ferimentos dele começam a pesar, e vai levar algumas horas até a ajuda chegar. Ele acha que deve ficar bem com o corpo de fera recém-adquirido. Respirando fundo, Arthur se lembra muito bem do nome de Lucas Wikes, o mesmo garoto que pertence a uma família repleta de uma reputação notória. As ações de um homem mataram Brauld e deixaram o resto do grupo gravemente